A enxada de Zé encontrou a rocha dura, não a terra fértil que ele tanto esperava. O sol castigava o lombo, mas era a seca em sua alma que o consumia. Mais uma safra perdida, mais dívidas se acumulando na mesa da cozinha, onde Maria tentava esticar o pouco feijão para mais um dia. A velha fazenda, a herança de seu pai, parecia definhar junto com ele. A cada espiga mirrada, um pedaço da esperança de Zé murchava. Não é justo, ele murmurava para o gado magro. A gente trabalha de sol a sol, e a terra nos vira as costas. O desespero apertava, a ponto de cogitar vender o último pedaço de terra boa. Era uma noite dessas, quando a preocupação não o deixava dormir, que Zé, revirando as velhas tralhas do pai em busca de alguma ferramenta esquecida, sentiu algo estranho sob o assoalho solto do quartinho dos fundos. Com a lanterna a gás tremendo nas mãos calejadas, ele puxou uma caixa de madeira escura, empoeirada, quase esquecida. Dentro, não havia moedas de ouro ou papéis velhos, mas um brilho que quase o cegou. Pedras de todas as cores, lapidadas e brutas, dançando à luz fraca. E junto a elas, um bilhete amarelado com a caligrafia do pai. Zé, meu filho, essas pedras não nos pertencem, são do velho Antônio. Ele as perdeu no garimpo antes de adoecer. Devolva-as se um dia as encontrar. O coração de Zé deu um salto. Velho Antônio, aquele senhor esquecido que mal tinha o que comer. O brilho das pedras era hipnotizante. Uma promessa de uma vida nova. Longe das dívidas, longe da fome. Mas o bilhete, a honra do pai. Na mesma hora Maria entrou, os olhos arregalados, o silêncio do cômodo quebrado apenas pela respiração ofegante de Zé. O que é isso, Zé? Ela sussurrou, e o brilho das pedras refletiu em seus olhos, não com a inocência de Zé, mas com uma cobiça inegável. Era o começo de uma tempestade que ameaçava arrancar as raízes mais profundas de sua alma e de seu casamento. A história de Zé está apenas começando, e a cada virada, um novo desafio se apresenta. O que você faria no lugar dele? Essa jornada de humildade, tentação e escolhas difíceis merece ser contada. Se você se emocionou com o dilema de Zé e quer saber o que o destino reserva para ele e o velho Antônio, não perca os próximos capítulos. Deixe seu curtir para mostrar seu apoio, compartilhe com quem ama boas histórias e inscreva-se no canal para não perder o desenrolar dessa trama emocionante. Sua participação é o que nos move. Me conte nos comentários de qual parte do Brasil você está ouvindo essa história. No coração do sertão, onde o sol castigava a terra rachada e o suor banhava cada palmo do chão, a vida de Zé era uma batalha diária. Sua pequena fazenda, herdada do pai, antes fértil e promissora, agora parecia amaldiçoada. A seca prolongada havia dizimado boa parte da lavoura de milho e feijão, e as poucas cabeças de gado definhavam sob o sol inclemente. Todas as manhãs, Zé, com suas mãos calejadas e o rosto marcado pelo tempo, levantava-se antes do galo, com o peso do mundo em seus ombros. A enxada era sua extensão, e o arado seu companheiro mais fiel, mas nem toda a sua força bruta e o conhecimento instintivo da terra pareciam ser suficientes para afastar a miséria que se aproximava. As dívidas com o armazém da cidade e o banco rural cresciam como mato bravo, sufocando qualquer esperança. Cada conta era um punhal, cada boleto um golpe na alma. Maria, sua esposa, mulher de fé e fibra, tentava manter o ânimo, mas os olhos dela revelavam o desespero crescente. Zé sentia-se um fracasso, incapaz de prover para sua família, vendo o fruto de seu trabalho se perder, levando consigo não só as colheitas, mas também a paz de seu lar. A única coisa que o mantinha de pé era a promessa silenciosa de que, de alguma forma, as coisas iriam melhorar. Ele não sabia como, mas precisava acreditar, pois o campo era tudo o que ele conhecia, e desistir não era uma opção para Zé. O sol castigava a terra rachada da fazenda do Zé com uma fúria inclemente. Já fazia semanas, meses talvez, que a chuva era apenas uma memória distante, um lamento murmurado pelos velhos. Zé, com suas mãos calejadas e o rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho duro, sentia o peso de cada espiga de milho seca, de cada planta mirrada que definhava sob o céu impiedoso. As dívidas apertavam como um torniquete, sufocando as poucas esperanças que ainda restavam em seu peito. Maria, sua esposa, falava em vender a pequena criação, talvez até um pedaço de terra, algo que Zé se recusava a sequer cogitar.
Aquela terra era o legado do pai, a vida dele, o sangue de gerações. Naquela tarde abafada, Zé decidiu pôr ordem no pequeno paiol de ferramentas. Um anexo de madeira velha que guardava não só enxadas e foices enferrujadas, mas também as poucas memórias materiais do seu pai, o velho Chico. Chico tinha sido um homem de poucas palavras, mas de muita honra. E Zé, mesmo com sua pouca instrução, carregava os ensinamentos paternos como um tesouro. Era uma forma de se distrair da angústia, de sentir a presença do pai em meio à desolação. Enquanto movia caixas empoeiradas e panelas velhas, o cheiro de mofo e terra subia, uma lembrança agridoce de tempos que pareciam mais simples. Lá no fundo, sob uma pilha de sacos de estopa rasgados e uma lona puída, os dedos grossos de Zé esbarraram em algo duro e inesperado. Era uma caixa de madeira escura, pequena, daquelas que se usava para guardar coisas importantes, talvez documentos ou objetos de valor sentimental. Não tinha cadeado, apenas um fecho simples de metal que, com um rangido preguiçoso, cedeu sob a pressão. O coração de Zé deu um salto. Não era de seu pai guardar segredos, muito menos algo assim, escondido. A curiosidade se misturou à apreensão. O que poderia ser? Ele abriu a caixa devagar, e o que viu fez seus olhos arregalarem. Não eram papéis velhos, nem retratos desbotados. Lá dentro, repousando sobre um pano de veludo surrado, havia pedras. Não eram pedras comuns de rio ou de estrada, não. Eram pedras que brilhavam com um fulgor estranho, umas com o verde profundo da floresta em dia de chuva, outras com o azul do céu em uma manhã limpa, e ainda outras com um vermelho que parecia conter o fogo do pôr do sol. Zé, com sua simplicidade, nunca tinha visto algo parecido. Ele pegou uma delas. A luz fraca que entrava pelas frestas do paiol fez a pedra cintilar, lançando pequenos pontos de cor na parede. Era bonita, mais do que qualquer coisa que ele já tivesse visto. Pesada na mão, fria ao toque, mas com um calor estranho que parecia emanar de seu interior. Sua mente, acostumada a pensar em terra, gado e plantações, demorou a processar o que tinha em mãos. Seriam elas valiosas? Ele não sabia, mas sentia que sim no fundo da alma. Enquanto admirava as pedras, notou que havia algo mais na caixa. Um pedaço de papel amarelado, dobrado com cuidado, quase escondido sob o veludo. Com um pouco de dificuldade, Zé desdobrou o bilhete. A caligrafia era a do seu pai, meio tremida, mas inconfundível. Zé não era um homem de muitas letras, mas seu pai havia insistido que ele aprendesse o básico para não ser enganado. Lentamente ele começou a decifrar as palavras, movendo os lábios como se o som pudesse ajudar a entender o significado. Meu filho Zé, se um dia tu encontrares esta caixa, saiba que estas pedras não nos pertencem. São do velho Antônio. Eu as encontrei no garimpo muitos anos atrás num dia de sorte, mas elas não eram para mim. Tentei entregar, mas ele recusou. Disse que não eram dele, que não queria esmolas. Mas eu sei a história, Zé. Sei que ele as perdeu. Não pude deixá-las lá. Guardei com a promessa de que, se algo acontecesse comigo, tu as entregarias a ele. É a coisa certa a fazer. Honra teu pai e devolve ao velho Antônio o que é dele por direito. O bilhete caiu da mão de Zé, pousando suavemente sobre as pedras coloridas. O brilho delas agora parecia diferente. Não mais um espetáculo de cores, mas um peso, um dilema. Velho Antônio. Zé conhecia Antônio, claro. Um homem já muito idoso, magro como um galho seco, que vivia em uma casinha de pau a pique na beira do ribeirão, quase na miséria. Um homem bom, de fé, mas que a vida tinha castigado sem piedade. As pedras, elas pertenciam a Antônio, aquele homem que passava fome, que mal tinha o que vestir. Zé sentiu um nó na garganta. As contas, a seca, a terra morrendo. Tudo isso gritava em sua mente. Aquelas pedras poderiam mudar tudo. Poderiam pagar as dívidas, comprar sementes novas, talvez até uma bomba d'água para a lavoura. Poderiam trazer um pouco de alívio para Maria, que andava tão triste. Mas o bilhete, a voz do seu pai, mesmo que em papel, era clara. É a coisa certa a fazer.
Honra teu pai e devolve ao velho Antônio o que é dele por direito. O dilema se instalou no peito de Zé, pesado e doloroso, como as pedras em suas mãos. Ele se sentou em um toco de madeira. As pedras ainda na caixa, o bilhete amassado ao lado. O suor escorria em sua testa, mas não era apenas do calor. Era da angústia, do confronto entre a necessidade e a retidão, entre o que era fácil e o que era certo. A imagem do rosto enrugado de velho Antônio e o desespero de Maria se misturavam em sua mente, cada um puxando-o para um lado. O que fazer? Ele nunca imaginou que um simples achado pudesse virar sua vida do avesso de uma forma tão profunda. Se aguardou as pedras preciosas de volta na caixa de madeira, enfiando-a no fundo de um baú velho que pertencia ao seu pai, no canto mais escuro do seu quarto. O coração batia forte no peito, um misto de alívio por ter escondido aquilo e uma agonia crescente ao pensar no que tinha nas mãos. As joias, mesmo guardadas, pareciam emitir um brilho que atravessava a madeira e o invólucro do baú, uma luz tentadora que zumbia em sua mente. Ele passou a mão pesada na barba rala, os olhos fixos no nada. Naquele momento, as pedras não eram apenas objetos. Eram um fardo, uma promessa e, acima de tudo, um dilema que corroía sua alma simples. Durante os dias seguintes, Zé andava pela roça como um autômato. Seu corpo movia-se na rotina exaustiva de sempre. Ver as poucas vacas que restavam, tentar salvar o que podia das lavouras castigadas pelo sol impiedoso, consertar a cerca que teimava em cair. Mas sua mente estava longe dali, nas pedras escondidas e no bilhete do pai. Velho Antônio. A caligrafia um tanto torta do pai dizia. Zé conhecia o velho Antônio, um sujeito esquecido, vivendo em uma tapera caindo aos pedaços na beira do córrego, mal tendo o que comer, mas que sempre cumprimentava Zé com um sorriso banguela e um aceno de chapéu surrado. A imagem de Antônio, tão frágil e pobre, se chocava violentamente com a visão das pedras brilhantes. Como poderia seu pai ter pedido para ele devolver um tesouro daqueles para alguém que vivia na miséria mais profunda? E por que o pai não tinha falado disso antes? Ele pensou em quem poderia ajudar a avaliar o tesouro. Na roça, pouca gente sabia de pedras preciosas. O pai de Zé, que tinha sido garimpeiro por um tempo antes de se dedicar à terra, era a única referência que ele tinha. Teria que ser alguém que já tivesse visto essas coisas. Talvez um viajante, um comerciante que passava de tempos em tempos vendendo bugigangas. Zé lembrou-se do seu Joaquim, um velho ciganão que acampava perto do rio uma vez por ano, comprando e vendendo animais, e que diziam ter andado por muitos cantos, inclusive garimpos. Mas seu Joaquim só apareceria daqui a alguns meses, e a agonia de Zé não podia esperar. A cidade, então, a cidade grande com suas casas apertadas e gente apressada, era a única opção real. Mas ir à cidade era uma jornada cara, demorada. E o que ele diria a Maria? Ela era esperta, sentia o ar no arado. Se Zé sumisse sem motivo, ela desconfiaria. E ele não queria que ela soubesse ainda. Não queria. A tentação era grande demais, e ele sabia que Maria não teria a mesma moral do pai. Certa noite, Zé estava na varanda fumando seu cigarro de palha, os pensamentos rodopiando como redemoinho. Maria estava na cozinha, limpando as últimas panelas. De repente, um barulho surdo vindo do quarto chamou sua atenção. Zé enrijeceu. Era um som metálico, seguido de um suspiro abafado. Largou o cigarro e entrou apressado, a testa franzida. Maria estava ajoelhada ao lado do baú velho, com a caixa de madeira aberta nas mãos. A luz fraca do lampião iluminava as pedras, que agora brilhavam com uma intensidade quase mágica, refletindo nos olhos arregalados de Maria. Seu rosto, geralmente marcado pela preocupação e cansaço, estava transfigurado. Havia descrença, fascínio e, logo em seguida, uma cobiça inconfundível. Ela as tocava com a ponta dos dedos, como se temesse que fossem desaparecer. Zé, o que é isso? O que é isso aqui, Zé? Ela perguntou, a voz embargada, quase um sussurro. Não era uma pergunta, era uma exclamação de pura maravilha. Ele viu o futuro deles,
o futuro que ele sonhava, refletido naqueles olhos. Mas também viu a ruína de sua alma caso cedesse. Zé tentou se aproximar, tirar as pedras dela, mas Maria se afastou, protegendo a caixa como se fosse um filhote. Pai. Pai deixou. Ele gaguejou, o nó na garganta. Mas não é nosso, Maria. É do velho Antônio. Maria riu. Uma risada nervosa e seca que não tinha nada de alegria. Não é nosso? Zé, você tá louco? Nosso. Claro que é nosso. Onde você achou isso? O pai guardou isso a vida toda e não te disse nada? Isso é herança, Zé. É a nossa herança. Ela se levantou, as pedras ainda apertadas contra o peito, os olhos faiscando de uma nova energia. Você não tá vendo, Zé? Olha só para isso. Isso aqui vale mais que a fazenda inteira. Isso vale mais que a nossa vida de miséria. Isso é Deus mandando, Zé. Deus mandando a gente sair dessa. Zé sentiu um calafrio na espinha. A paixão nos olhos de Maria era assustadora. Mas o bilhete, Maria. O bilhete diz que é do velho Antônio. O pai escreveu. Ele queria que eu devolvesse. Ele tentou manter a voz firme, mas as palavras saíam com dificuldade. O pai era homem direito, Maria. Não queria a gente com coisa que não fosse nossa. Maria balançou a cabeça veementemente, as pedras chacoalhando levemente na caixa. Bilhete? Que bilhete, Zé? O pai não faria isso com a gente. Não faria isso depois de tudo o que a gente passou. A gente tá com a corda no pescoço, Zé. As contas chegando, a lavoura morrendo, o gado quase não dando leite. Você quer que a gente vá morar debaixo da ponte? Que os vizinhos riam da nossa cara? E o velho Antônio? O que ele vai fazer com isso? Ele mal consegue comer. Ele nem vai saber o que fazer com tanta pedra. Vai perder, vão roubar ele. É melhor que fique com a gente, Zé. A gente merece. A gente trabalhou a vida inteira sem nunca ter nada. As palavras saíam em um torvelinho de desespero e convicção, cada sílaba um martelo contra a consciência de Zé. A mão de Maria tremia, não de medo, mas de uma urgência avassaladora. Ela não pedia, ela exigia, ela não argumentava. Ela decretava que aquelas pedras eram a salvação deles, e que devolvê-las seria um crime contra a própria família. Zé sentiu o chão ceder sob seus pés, a voz de seu pai ecoando em um ouvido, e a de Maria, estridente e cheia de razão distorcida no outro. Era o início de uma batalha que ele sabia que seria muito mais difícil do que qualquer seca ou dívida que já enfrentara. A fumaça da lenha no fogão a tremeluzia na penumbra da cozinha, enquanto a voz de Maria cortava o silêncio da madrugada como uma faca afiada. Zé, sentado à mesa rústica, com as mãos calejadas pousadas sobre o bilhete amassado do pai e a caixa de madeira aberta, recheada com aquelas pedras que pareciam brilhar com uma luz própria, sentiu o coração apertar. Tentou, mais uma vez, trazer a esposa para a razão, para a dignidade que o pai tanto prezava. Maria, escuta bem o que eu tô te falando, começou Zé, a voz rouca de cansaço e angústia. Meu pai não era homem de deixar coisa torta. Se ele escreveu aqui que essas pedras são do velho Antônio, é porque são. A gente não pode de jeito nenhum ficar com o que não nos pertence. Isso não é nosso, Maria. É herança de outro homem. Ele apontava para o bilhete, com a caligrafia já desbotada pelo tempo, como se a prova material pudesse quebrar a barreira da cobiça dela. Maria, porém, nem sequer olhava para o papel. Seus olhos estavam fixos nas pedras. Um brilho ganancioso que Zé nunca tinha visto ali. Um brilho que o assustava profundamente. Ela riu. Um riso amargo e desdenhoso. Herança? E a nossa herança, Zé? A nossa herança é a terra seca, a dívida que não para de crescer, a roupa remendada e a barriga vazia. O que é que seu pai deixou para nós além de miséria e um bilhete velho de um garimpeiro que nunca foi rico na vida? Ela jogou um pano de prato na mesa, a irritação crescendo em cada gesto. Seu pai devia estar caduco quando escreveu essa bobagem, Zé, velho Antônio. O homem não tem nem onde cair morto, vive de esmola e caridade. Essas pedras vão mudar a nossa vida, homem. Não vê isso? Zé sentiu um nó na garganta. A visão da esposa, tão obcecada pelo brilho das pedras, o machucava mais do que qualquer palavra. Não é assim, Maria. É a dignidade do meu pai, a honra dele.
Ele sempre me ensinou a ser justo, a não pegar o que não é meu. E o velho Antônio? Ele precisa mais que a gente. A gente pode estar passando aperto, mas ainda temos um teto e comida, mesmo que pouca. Ele não tem quase nada. Zé tentava argumentar com a bondade inerente que havia dentro dele, a mesma que seu pai havia cultivado. Mas Maria não quis saber de bondade. Ela se aproximou da mesa, o rosto vermelho de raiva e impaciência. Dignidade? Honra? Com dignidade a gente paga contas, Zé. Com honra a gente compra pão. Acorda pra vida, homem. Eu tô cansada de passar vergonha de não ter o que dar para os nossos filhos. Eu tô exausta dessa vida de cão que a gente leva. Ela bateu a mão na mesa, fazendo as pedras na caixa tremerem ligeiramente. Olha pra isso, Zé. Isso aqui é a nossa saída. É o milagre que a gente tanto rezou. Zé fechou os olhos por um instante, a mente turbulenta. Mas e a palavra do meu pai? E a nossa consciência? Como a gente vai viver com isso? Sua voz era quase um sussurro, sufocado pela emoção. Consciência? Maria bufou incrédula. Minha consciência tá tranquila sabendo que a gente vai ter uma vida melhor, que nossos filhos não vão passar fome. E a palavra do seu pai? Seu pai tá morto, Zé. E você vai me ouvir agora. A voz dela ficou perigosamente calma, cada palavra carregada de uma ameaça velada. Se tu entregar essas pedras, Zé, se tu jogar nossa sorte fora por causa de um bilhete velho e de um velho que ninguém se importa, eu vou embora. Eu te juro, Zé. Eu pego minhas coisas e sumo daqui. Não aguento mais essa miséria e essa sua teimosia em ser pobre. Eu vou embora, Zé. Eu te largo. A ameaça de Maria atingiu Zé como um raio. O medo de perder a esposa, de ver sua família se desintegrar, era um peso insuportável. Seus ombros caíram e ele encarou as pedras com um misto de repulsa e desespero. Maria tinha a capacidade de levá-lo ao limite. Ele sabia que ela era capaz de cumprir a ameaça. Com um suspiro pesado, que parecia arrancar-lhe a alma, Zé murmurou. Tá bom, Maria, tá bom. Eu vou pra cidade. Vou ver o que essas pedras valem, mas depois a gente conversa direito sobre o que vai fazer. Ele não queria ceder, mas a pressão era demais. Ele precisava de tempo, de entender a dimensão do que estava em suas mãos antes de tomar uma decisão final. Talvez, se ele soubesse o valor exato, pudesse convencer Maria da magnitude da injustiça, ou, quem sabe, encontrar uma forma de apaziguar a ambos. Na manhã seguinte, com o sol ainda preguiçoso espreitando por entre as montanhas, Zé selou sua mula, a velha companheira de lida. As pedras, agora embrulhadas num pedaço de pano velho e escondidas em sua sacola, pareciam pesar 1 tonelada. Enquanto amarrava a última fivela, ouviu uma voz fraca atrás dele. Bom dia, Zé. Cedo na estrada, meu filho. Era o velho Antônio, vindo sabe-se lá de onde com seu andar arrastado e o chapéu de palha puído cobrindo o rosto enrugado. Ele sempre aparecia do nada, como um fantasma do passado. Zé estremeceu, sentindo um calafrio na espinha. Parecia que o universo estava brincando com ele. Bom dia, seu Antônio. Zé respondeu, tentando parecer casual, mas sua voz traía seu nervosismo. Indo para a cidade, resolver umas coisas, sabe como é? A lida. Ele evitou o contato visual, concentrando-se na cela. O velho Antônio se aproximou apoiando-se no cercado. Seus olhos, embora embaçados pela idade, carregavam uma sabedoria antiga, um olhar que parecia enxergar a alma das pessoas. A cidade grande tem seus encantos, Zé. Mas também tem seus perigos. Dizem que lá, o dinheiro fala mais alto que a consciência. Mas aqui na roça, a gente sabe que a terra não mente, e que o que não é nosso, por mais que brilhe, vira espinho na alma. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, Zé. E a gente colhe o que planta. Se plantar a justiça, colhe a paz. Se plantar a cobiça, meu filho, essa colheita é amarga demais. Ele tossiu, um pigarro seco, e depois sorriu com uma melancolia que partiu o coração de Zé. Mas você vai lá, cumpre sua lida, que Deus te acompanhe e te ilumine para não perder o rumo certo. E com um aceno de cabeça, o velho seguiu seu caminho,
desaparecendo entre as árvores como havia aparecido. As palavras do velho Antônio ecoaram na mente de Zé, martelando como um sino. Espinho na alma. A paz ou a colheita amarga. O dilema que já o corroía agora ardia com uma força renovada, e ele sentia o peso daquele pedaço de pano em sua sacola se tornar insuportável. A poeira da estrada ainda grudava nas suas botinas surradas quando Zé, com a sacola pesada no peito e o coração mais ainda, pisou na rua principal da cidade. Era um lugar que ele não frequentava há anos, e o burburinho, o cheiro de fumaça de carro e a pressa das pessoas o faziam sentir-se um peixe fora d'água. Ele apertou mais a sacola contra o corpo, onde as pedras pareciam queimar através do tecido gasto. Seus olhos, acostumados com a imensidão verde do campo, se sentiam pequenos diante dos prédios altos e das fachadas coloridas das lojas. O suor escorria pela sua testa, não só pelo calor do sol do meio-dia, mas pela ansiedade que corroía suas entranhas. Onde é que um cabra como eu procura um avaliador de joia? Pensava ele engolindo em seco. As palavras de Maria ecoavam em sua mente, misturando-se com a voz grave de seu pai e o olhar resignado do velho Antônio. Ele se sentia como um bicho acuado. Passou por várias lojas, algumas com vitrines cintilantes que mostravam anéis e colares. Mas Zé sentia que aqueles lugares não eram para ele. Os vendedores engravatados e com olhares desconfiados pareciam julgar suas roupas simples e seu jeito acanhado de matuto. Ele se lembrava do que o velho Joaquim, o ferreiro, uma vez lhe disse: "Cidade grande é bicho diferente, Zé. Lá, o que reluz nem sempre é ouro. E o que é ouro, nem sempre tem quem valorize o seu valor justo." Depois de muito andar, seus pés doendo e a garganta seca, Zé avistou uma placa meio enferrujada pendurada acima de uma porta estreita. Antiquário e joias antigas, Sr. Barnabé. A loja parecia menos imponente que as outras, com a vitrine empoeirada e algumas peças antigas expostas sem muito brilho. Era um lugar que parecia gritar desconfiança, mas ao mesmo tempo parecia o único onde um homem da roça como ele não seria imediatamente expulso. Tomou fôlego e empurrou a porta de madeira rangente. Lá dentro, o cheiro de mofo e velharia misturava-se com um aroma adocicado, talvez de alguma madeira antiga. Um homem de óculos na ponta do nariz, careca e com um avental puído, ergueu os olhos do que parecia ser uma lupa. "Pois não, moço. Em que posso ajudar?" A voz era rouca, mas não hostil. Zé, desajeitado, puxou a sacola e, com as mãos trêmulas, derramou as pedras sobre o balcão de madeira escura. Eu queria saber. O que vale isso aqui, seu moço?" O Sr. Barnabé pegou uma das pedras, uma esmeralda bruta com um verde profundo, que parecia guardar a própria mata. Ele a levou à luz, girou-a, passou uma flanela e então pegou uma lupa. O silêncio na loja era pesado, interrompido apenas pelo tic-tac de um relógio antigo na parede. Zé observava cada movimento, cada ruga na testa do avaliador. Parecia uma eternidade. O suor frio escorria pelas suas costas. Finalmente, o velho tirou os óculos e olhou para Zé com uma expressão séria. "Moço, de onde você tirou isso?" perguntou Barnabé, a voz baixa, quase um sussurro. Zé hesitou. "Do meu pai. Ele falava que era de um garimpo antigo." Barnabé assentiu lentamente, pegando outra pedra, um rubi com um tom avermelhado intenso. "Essas pedras não são qualquer pedra. Isso aqui é coisa rara, de mina boa, de qualidade superior." Ele fez uma pausa, e o olhar de Zé se prendeu ao dele. "O valor é mais do que você pode imaginar, meu jovem. Muito mais. Se isso tudo for vendido, pode mudar a vida de uma família por gerações." Zé sentiu o ar sumir dos seus pulmões. As palavras do velho eram como um trovão. Ele esperava um valor bom, talvez o suficiente para pagar as dívidas e comprar um trator novo, mas mudar a vida de uma família por gerações? O que era aquilo? Seu estômago revirou. Ele pegou as pedras de volta, a sacola agora parecia carregar o peso do mundo. Agradeceu a Barnabé com um aceno de cabeça e saiu da loja sem realmente ver o caminho. A luz do sol da tarde parecia mais forte, as cores da cidade mais vibrantes,
mas tudo embaçado pela tempestade que se formava dentro dele. Ele caminhou sem rumo, se afastando do centro movimentado, buscando um canto mais calmo para pensar. Encontrou um banco de praça à sombra de uma mangueira antiga. Ali, sozinho, ele tirou as pedras da sacola novamente. Elas cintilavam na palma da sua mão, e cada brilho parecia uma pergunta, um dilema. Aquele verde da esmeralda, o vermelho do rubi, eram a promessa de uma vida sem miséria para Maria e seus filhos. Ele podia ver o sorriso de Maria, a alegria das crianças com comida farta, roupas novas, uma casa melhor. As dívidas, a seca, a terra improdutiva, tudo isso seria uma lembrança distante. Mas então a voz de seu pai, mansa e firme. Zé, o que é certo mesmo que doa. E o bilhete? Essas pedras pertencem ao velho Antônio. E a imagem do velho Antônio, encurvado, com seu olhar de sabedoria e resignação, as palavras sobre a colheita amarga para quem semeia a injustiça. Zé fechou a mão sobre as pedras. Elas agora pareciam queimá-lo. Não era mais só o peso delas, mas o peso da decisão, da consciência. Como poderia ele, Zé, que sempre prezou pela honestidade e pela simplicidade, virar as costas para a vontade do pai e para a justiça, por mais que a necessidade apertasse? A miséria de sua família era real, doía na alma, mas a miséria de uma consciência culpada, ele sabia, doeria muito mais. A cidade que antes parecia a solução para seus problemas, agora só amplificava seu tormento. O que ele faria com essa riqueza que não era sua, que carregava uma história e um nome de outro homem? A poeira do caminho parecia carregar não apenas o rastro dos cascos de seu cavalo, mas também o peso de um segredo colossal. Zé voltava para casa com a alma em frangalhos, o estômago embrulhado e a cabeça a mil. As palavras do velho Barnabé ainda ecoavam em seus ouvidos, cada sílaba martelando a realidade cruel. Valor incalculável, meu rapaz, dinheiro para gerações. O sol já se punha, tingindo o céu de um laranja cansado, idêntico ao sentimento que o dominava. A fazenda que antes era seu refúgio, agora parecia um campo de batalha à espera da próxima investida. A cada passo do cavalo, Zé sentia a tensão crescer em seu peito, sabendo que a conversa com Maria seria inevitável, e talvez a mais difícil de sua vida. O suor frio escorria pelas suas têmporas, e a imagem do pai, sério e justo, se misturava à do velho Antônio, tão frágil e digno, e a de Maria, com seus olhos ardentes de cobiça. Não havia descanso para a sua mente atribulada. Mal amarrou o cavalo, e já sentiu o cheiro forte do angu que Maria preparava. A casa estava silenciosa, mas a ausência de som só amplificava o burburinho em sua cabeça. Maria, com o rosto marcado pela preocupação e pela espera impaciente, virou-se assim que Zé entrou. Seus olhos, antes cheios de expectativa, agora brilhavam com uma ansiedade quase selvagem. E então, Zé, o que o velho disse? É muito? Dá pra gente pagar as dívidas? Dá pra gente sair dessa miséria, não dá? Ela o bombardeava com perguntas, a voz embargada pela expectativa. Zé tirou o chapéu, suspirou fundo, o ar pesado da cozinha quase o sufocando. Maria, senta aqui. A gente precisa conversar. É mais sério do que eu imaginava. Ele puxou uma cadeira de madeira rangente e sentou-se, apoiando os cotovelos nos joelhos, as mãos calejadas e entrelaçadas. Maria sentou-se à frente dele, com os olhos fixos, sem desviar 1 milímetro. As pedras? Maria, elas valem uma fortuna. Uma fortuna que você nem pode imaginar. O velho disse que é o suficiente para mudar a vida da nossa família, das gerações que virão. É um dinheiro que dá para comprar a fazenda inteira do coronel, ou até mais. Zé falou pausadamente, observando a reação da esposa. Os olhos de Maria se arregalaram, um misto de espanto e êxtase tomando conta de seu rosto. Um sorriso lento e perturbador começou a se desenhar em seus lábios, como se ela já estivesse saboreando a nova vida. Uma fortuna? Zé, você tá brincando? A gente tá rico. Rico. Esquece o velho Antônio, Zé. Esquece o bilhete.
Isso é a nossa sorte, é a nossa chance de sair da lama. Deus nos mandou isso, Zé. É a nossa bênção. Zé balançou a cabeça, a voz grave e cansada. Não, Maria. Não é bênção. É uma prova. E eu não consigo enxergar isso como uma bênção se não for feito do jeito certo. Meu pai era um homem justo, Maria. E ele deixou claro que essas pedras não eram nossas. Elas são do velho Antônio. E se valem tanto assim, a gente tem que devolver. Pelo menos a maior parte. Talvez a gente possa pegar um pouquinho, o suficiente para pagar as dívidas, e devolver o resto. Mas devolver a maior parte é o certo, é o que o pai queria. Maria levantou-se abruptamente, os punhos cerrados, o sorriso de antes transformado em uma carranca de fúria. O quê? Você enlouqueceu, Zé? Devolver? Você não ouviu o que você mesmo acabou de dizer? É dinheiro para gerações. O velho Antônio nem sabe que isso existe. Ele é um velho moribundo que mal consegue se sustentar. O que ele vai fazer com tanto dinheiro? Gastar tudo em cachaça ou ser roubado? A nossa família é que precisa. Os nossos filhos precisam. Você acha que o seu pai ia querer ver a gente na miséria sabendo que tínhamos a chave para a riqueza nas mãos? Zé inabalável olhou-a nos olhos. Meu pai queria que a gente vivesse com honestidade, Maria. Que a gente colhesse o que plantasse, mas que plantasse a semente certa. Essas pedras não foram plantadas por nós. Não são nossas. Eu sei que é difícil, Maria, mas o meu coração e a minha cabeça me dizem que o certo é devolver. Eu sempre trabalhei duro para te sustentar, para sustentar a nossa casa, e eu vou continuar trabalhando, com a minha força e o meu suor, não com o que não nos pertence. A voz de Zé era firme, carregada de uma convicção que Maria nunca vira antes. Ela, por outro lado, estava fora de si, o rosto vermelho de raiva e incredulidade. Você é um peão burro, Zé. Um otário. Um cabeça oca. Eu não acredito que você está pensando em jogar a nossa única chance fora por causa de um pedaço de papel velho e um moribundo que nem lembra o próprio nome. Você prefere a honra do seu pai morto do que o bem-estar da sua família viva? Eu não consigo entender a sua burrice, Zé. Eu não consigo. As palavras de Maria foram um soco no estômago de Zé. Mas ele não recuou. Seus olhos marejaram levemente, mas ele manteve a postura. Pode me chamar do que quiser, Maria. Mas a minha consciência está em paz. E vai continuar em paz depois que eu fizer o que é certo. Eu vou para a roça amanhã cedo, como sempre. E quando eu voltar, eu vou até o velho Antônio e vou entregar as pedras para ele. É a vontade do pai. E é o meu dever. Dito isso, Zé se levantou, a refeição esquecida, e foi para o quarto, o peito apertado, mas a alma, de alguma forma, mais leve. Maria ficou sozinha na cozinha, o cheiro de angu azedo no ar, o coração pulsando com uma mistura de ódio, desespero e uma ideia sombria que começava a germinar em sua mente. Devolver? Jamais. Ela não permitiria. As pedras eram dela, eram deles, e ela faria de tudo para mantê-las. Enquanto Zé dormia um sono intranquilo, Maria passava a noite em claro, os olhos vidrados na escuridão do teto, as mãos inquietas, traçando planos perversos. Uma ideia, antes apenas um sussurro de malícia, agora gritava em sua mente. Se Zé não ia fazer o que era preciso, ela faria. Se ele não tinha coragem de assegurar o futuro da família, ela teria. Ela roubaria as joias. Ela fugiria. E Zé, o homem justo e trabalhador, ficaria para trás, com sua honra vazia e sua fazenda em ruínas. Zé acordou antes do sol espreitar, como fazia todos os dias da sua vida na roça. O corpo doía, os músculos rangiam com o esforço de uma vida dedicada à terra, mas a mente estava ainda mais pesada. A imagem das joias, o bilhete do pai e as palavras duras de Maria na noite anterior, tudo rodopiava na sua cabeça. Ele tinha sido firme. As pedras eram do velho Antônio, e ele as entregaria. Essa era a vontade de seu pai, e a vontade de seu próprio coração que, apesar de simples, sabia o que era certo. Maria tinha ameaçado ir embora, mas Zé, na sua ingenuidade e na sua fé inabalável no que era justo, pensou que ela não seria capaz de tal coisa. Não com os filhos, não depois de tantos anos. Ele esperava que, com a luz do dia,
A raiva dela tivesse diminuído, e eles pudessem conversar de novo, talvez não sobre o destino das joias, mas sobre a vida, sobre o futuro, sobre a família que eles construíram. Vestiu sua velha camisa de algodão, já gasta e remendada em vários pontos, e as calças puídas. Calçou as botinas enlameadas de sempre e saiu para o curral. O ar da madrugada ainda trazia o cheiro da terra úmida e o orvalho nas folhas. O mugido distante das vacas e o canto dos galos preenchiam o silêncio que Maria deixava para trás na casa. Zé ordenhou as vacas, com as mãos calejadas trabalhando no ritmo de anos. Cada jato de leite na bacia de metal era um lembrete do trabalho duro, da vida simples que ele tanto amava, apesar de todas as dificuldades. Ele alimentou os porcos, checou os bezerros e, antes mesmo de o sol tingir o céu de laranja e rosa, já estava a caminho da lavoura. A terra pedia trabalho, não importava a angústia no peito. As últimas chuvas tinham sido escassas, e as plantas estavam sofridas. Zé passou a manhã inteira arrancando o mato que teimava em crescer, adubando, tentando dar um alento à colheita que prometia ser tão magra. O suor escorria pela testa e formava rios sujos no seu rosto, mas ele não parava. Cada enxadada era um desabafo silencioso, uma tentativa de afastar os pensamentos pesados. Ele imaginava o alívio do velho Antônio ao receber as pedras, o sorriso nos olhos cansados do velho. Imaginava a alegria dos filhos ao verem o pai fazendo o que era certo, mesmo que Maria não entendesse. Enquanto Zé se curvava sob o sol inclemente, Maria agia nas sombras da madrugada, antes mesmo que o galo cantasse pela segunda vez. A insônia a corroía. A raiva da noite anterior não diminuíra, ao contrário, havia se transformado numa decisão fria e calculista. Ela não podia mais suportar aquela vida de privações, de contas apertadas, de humilhação. Zé era bom, sim, mas era um peão burro, como ela mesma o havia chamado. Como ele podia pensar em abrir mão de uma fortuna daquelas? A chance de uma vida nova longe da miséria estava ali na palma de suas mãos. E Zé queria jogá-la fora. Não, ela não permitiria. Com passos leves e o coração batendo descompassado no peito, Maria se levantou da cama. Os filhos dormiam profundamente no quarto ao lado, alheios à tormenta que se formava. Ela acendeu um lampião a querosene, sua luz amarelada dançando pelas paredes da casa modesta. Foi até o esconderijo das joias, o local onde Zé as havia guardado com tanto receio e, para ela, com tanta indecisão. Abriu a caixa de madeira antiga. As pedras brilhavam refletindo a luz fraca, cada uma delas um pequeno sol de promessa. Ela as pegou com as mãos trêmulas, mas firmes, e as colocou num pequeno saco de pano que costurara secretamente. Não levou tudo. A cobiça era grande, mas um resquício de culpa, ou talvez a astúcia para deixar uma pista, a fez hesitar. Ela separou uma pequena, mas ainda assim valiosa, pedra de rubi, a menor de todas, e a deixou na caixa vazia. Em seguida, pegou um pedaço de papel amassado e um toco de lápis. Sua letra era irregular, hesitante, mas as palavras saíram com a força de sua resolução. Zé, eu não aguento mais essa vida de miséria. Essas pedras são nossa chance. Eu não posso viver assim, vendo nossos filhos passarem necessidade. Me perdoa, mas eu preciso ir. Deixei uma pedra para você. É pouco, mas vai ajudar a você e aos meninos. Não me procure. Dobrou o bilhete e o colocou sobre a mesa da cozinha, bem visível. Com o saco de joias escondido sob as roupas, Maria saiu da casa sem olhar para trás. A noite escura engoliu seus passos. Ela havia arrumado uma carona com um mascate que passaria pela estrada principal antes do amanhecer. Seu destino era incerto, mas a promessa de uma vida sem miséria era um farol brilhante que a guiava para longe daquela fazenda, daquele homem que, para ela, era um símbolo de uma pobreza honrada, mas insuportável. O sol já estava alto quando Zé fez o caminho de volta para casa. O corpo cansado ansiava pelo almoço e por um pouco de descanso, mas a alma estava irrequieta. Ele queria falar com Maria, explicar novamente a sua decisão.
talvez apaziguar a fúria dela com a mansidão de suas palavras. Queria fazê-la entender que a honra valia mais que qualquer ouro, mais que qualquer pedra brilhante. Ao se aproximar da casa, algo pareceu estranho. Um silêncio diferente, um vazio no ar que não era o de costume. A porta estava entreaberta. Zé chamou o nome de Maria, mas não houve resposta. Ele entrou, os sapatos sujos de terra deixando um rastro no chão batido. A casa estava fria, vazia. Os brinquedos das crianças estavam espalhados, mas não havia sinal dela. Seu olhar caiu sobre a mesa da cozinha. O bilhete branco, dobrado, parecia um ponto de interrogação em meio ao cenário familiar. Um calafrio correu pela espinha de Zé. Ele pegou o papel com a mão trêmula, o coração batendo forte no peito. Desdobrou-o. As palavras de Maria dançaram diante de seus olhos, cada letra um punhal afiado. Zé, eu não aguento mais essa vida de miséria. Essas pedras são nossa chance. Eu não posso viver assim, vendo nossos filhos passarem necessidade. Me perdoa, mas eu preciso ir. Deixei uma pedra para você. É pouco, mas vai ajudar a você e aos meninos. Não me procure. As palavras de Maria pareciam ecoar nas paredes vazias da casa. Zé leu e releu o bilhete, tentando absorver o que estava escrito. A miséria. A chance. Fugir. Deixei uma pedra. Não me procure. Suas pernas fraquejaram. Ele se sentou na cadeira mais próxima, o bilhete amassado na mão. Não. Não podia ser verdade. Maria não faria isso. Não iria embora com as joias. Não o deixaria. Não deixaria os filhos. Uma dor aguda, mais forte que qualquer dor física, rasgou seu peito. Era a dor da traição, da desilusão, do desamparo. Ele correu para o esconderijo das pedras, como que para desmentir o bilhete, para provar que tudo era um pesadelo. A caixa de madeira estava lá, aberta, vazias, completamente vazias, exceto por um pequeno ponto vermelho no fundo, uma única pedra de rubi, pequena e solitária. Zé pegou o rubi, que parecia minúsculo e quase frágil, em suas mãos grandes e calejadas. O brilho da pedra era um escárnio, uma lembrança do que ele havia decidido fazer, do que Maria havia impedido. Ele sentiu o peso daquele pedacinho de rocha, o seu valor financeiro, sim, mas muito mais o peso da ausência, da quebra de um juramento, da ruína de uma vida. Maria tinha levado a maior parte, tudo aquilo que representava a salvação do velho Antônio, tudo aquilo que representava a honra do seu pai, e o que restava era apenas um pedacinho, uma migalha da fortuna que poderia ter mudado o destino de tantos. Me perdoa, mas eu preciso ir. As palavras de Maria reverberavam na sua mente. Perdão? Como perdoar uma traição tão profunda? Não era apenas a traição a eles, era a traição aos ensinamentos do pai. A traição à necessidade do velho Antônio. A traição à própria família que ela jurava amar. Não posso viver assim, vendo nossos filhos passarem necessidade. Aquela frase, tão cheia de um desespero que Zé conhecia bem, parecia agora uma desculpa oca, uma justificação para a cobiça que cegou Maria. Ele sempre trabalhou, sempre lutou. E Maria, ao invés de lutar ao lado dele, de acreditar na força do trabalho honesto e da retidão, havia fugido com a riqueza fácil. As lágrimas, raras nos olhos de um homem tão bruto e acostumado à dureza da vida, começaram a escorrer, quentes e amargas, misturando-se com o suor e a sujeira da roça. Não era apenas a perda das joias que o dilacerava, mas a perda de Maria, a companheira de tantos anos, a mãe dos seus filhos. A casa parecia um túmulo, o silêncio, uma lâmina fria. Seus filhos... Eles ainda estavam dormindo? Ele correu para o quarto deles e os encontrou ainda no sono profundo da infância, alheios à tempestade que havia caído sobre sua casa. A visão deles, tão inocentes, fez a dor de Zé se aprofundar ainda mais. Como ele explicaria isso? Como ele explicaria que a mãe deles tinha ido embora, levado tudo deixando apenas um bilhete e uma pequena pedra? Ele segurava o rubi na palma da mão, observando seu brilho vermelho. Uma promessa de ajuda, disse Maria. Uma esmola, pensou Zé.
Uma lembrança cruel de que a cobiça tinha vencido o amor, a honra, a família. Zé estava sozinho. Mais sozinho do que nunca. Seu pai estava morto. Maria o abandonou. As joias que ele estava disposto a devolver haviam se tornado a ruína de sua família. O peso daquela pequena pedra em sua mão era o peso de um futuro incerto, de uma traição que parecia insuperável. O que seria dele agora? O que seria de seus filhos? A roça, sua única fonte de sustento e seu único refúgio, parecia agora mais distante, mais difícil de ser cultivada sob o peso daquela desgraça. O sol que antes prometia um novo dia, agora parecia apenas iluminar sua miséria e sua solidão. O cheiro da terra, antes consolador, agora parecia ter o odor amargo da traição. Zé sentiu-se afogado em um mar de desesperança, com apenas aquela pequena pedra, um testemunho mudo do colapso de sua vida. O sol já se punha, tingindo o céu de um laranja cansado que parecia mimetizar a exaustão da minha alma. A casa, antes um abrigo de barulho e risadas, agora era um túmulo silencioso, pesado com a ausência de Maria. Eu olhava para o bilhete amarrotado na minha mão, as palavras dela frias e egoístas martelando na minha cabeça. Miséria, ela escreveu. Miséria era o que eu estava sentindo agora, um vazio que nem a terra seca da fazenda conseguia preencher. Meus filhos pequenos e alheios à dimensão da nossa desgraça, dormiam profundamente, seus rostinhos angelicais um contraste doloroso com a escuridão que me engolia. Como eu explicaria para eles? Como eu ergueria a cabeça e diria que a mãe deles tinha nos abandonado por um punhado de pedras? O choro embargou minha garganta, um nó apertado que não permitia as lágrimas rolarem, apenas uma dor muda e lancinante. Sentei-me no chão frio da cozinha, a cabeça entre as mãos, sentindo o peso do mundo desabar sobre mim. Era como se a seca não tivesse levado apenas a colheita, mas também a esperança, a alegria e agora, a minha família. Era um homem da roça, acostumado a lidar com a dureza da terra e os caprichos do tempo, mas essa dor era diferente, cortava mais fundo que qualquer enxada. A pequena pedra de rubi que Maria deixara sobre a mesa parecia queimar minha palma. Era um pedacinho da tentação, um resquício da cobiça que havia corroído o nosso lar. Por um instante, pensei em jogá-la fora, em livrar-me de qualquer lembrança dela, mas algo me deteve. A memória do meu pai, sempre tão justo, veio à tona. Ele nunca se curvaria à tentação, nunca deixaria de honrar uma promessa, e aquelas pedras, grandes ou pequenas, tinham um dono. O velho Antônio. Era a vontade do meu pai, o último pedido dele. Ergui a cabeça, sentindo uma força brotar de algum lugar bem fundo em meu peito, uma chama teimosa que se recusava a apagar. Maria podia ter levado a maior parte, mas a honra do meu pai, a minha própria honra, ninguém levaria. Decidi. No amanhecer seguinte, a despeito da dor e do cansaço que me consumiam, eu iria até o velho Antônio. Não importava que fosse apenas uma pequena pedra. O gesto, a intenção, era o que contava. Preparei o almoço para os meninos antes que o sol estivesse a pino, um angu simples com um pedaço de carne seca que eu tinha guardado. Eles comeram em silêncio, sentindo a mudança no ar, mas sem realmente compreender. Beijei suas testas, prometendo voltar antes que a lua nascesse. A jornada até a tapera do velho Antônio era longa, por trilhas empoeiradas e campos secos. Cada passo era um esforço, cada pensamento uma punhalada. Eu repassava os últimos dias na minha mente, tentando entender onde eu tinha errado, o que eu poderia ter feito diferente. Mas a verdade era que Maria já estava perdida para a cobiça muito antes de as pedras aparecerem. Eu era um homem simples, um peão burro, como ela tinha dito, e talvez fosse essa minha simplicidade que me impedia de ver o monstro que a ganância havia criado nela. Quando finalmente avistei a pequena casinha de pau a pique do velho Antônio, um suspiro pesado escapou dos meus lábios. Ele estava sentado na varanda, curvado, com o olhar perdido na imensidão do horizonte. Aparentava ainda mais velho e frágil do que da última vez que o vira. Minha garganta apertou novamente.
Como eu lhe daria a notícia? Como eu explicaria que as joias que seu coração tanto esperava, que meu pai tinha guardado para ele, tinham sido roubadas pela minha própria esposa? Velho Antônio? Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Ele se sobressaltou, virando a cabeça lentamente em minha direção. Seus olhos, antes sem foco, se arregalaram um pouco ao me reconhecer. Zé, o que faz por estas bandas, meu filho? Ele me convidou para sentar, oferecendo um copo d'água fresca. Eu aceitei, agradecido, tentando organizar as palavras que dançavam caoticamente na minha mente. Antônio, eu vim aqui para lhe falar de algo muito importante. Tem a ver com meu pai. E umas pedras. Comecei, minha voz falhando. Tirei a pequena pedra de rubi do bolso da minha camisa, estendendo-a para ele. Meu pai encontrou essas pedras no garimpo há muito tempo. Ele deixou um bilhete dizendo que elas eram suas, que eram para o senhor. Os olhos do velho Antônio fixaram-se na pedra em minha mão. Um brilho de espanto e reconhecimento surgiu em suas pupilas, antes tão opacas. Ele pegou a pedra com mãos trêmulas, examinando-a de perto, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Essa pedra, essa cor, ele murmurou, a voz embargada. Mas, não é só isso, Antônio, continuei, minha confissão um fardo pesado. Havia mais, muito mais, pedras grandes, valiosas, minha esposa, Maria, ela levou tudo e foi embora. Fugi com as joias. Essa foi a única que sobrou. Eu sinto muito, Antônio. Sinto muito mesmo. Meu pai queria que o senhor tivesse tudo. Abaixei a cabeça, a vergonha me consumindo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros. Eu esperava raiva, decepção, talvez até uma maldição. Mas quando ergui o olhar, os olhos do velho Antônio estavam marejados, mas não de fúria, e sim de uma emoção profunda que eu não sabia decifrar. Ele suspirou, um som longo e cansado, mas que parecia carregar alívio. Meu filho. Zé, eu procurei por essas joias por uma vida inteira. Desde a juventude. Elas eram a esperança da minha família, um tesouro que eu sonhava encontrar para dar uma vida melhor aos meus. As pessoas me chamavam de louco. Diziam que eu inventava histórias, que não havia tesouro nenhum. Riam de mim na feira, nos botecos. Diziam que eu era um velho sonhador, com a cabeça cheia de minhocas. Mas eu sabia. Eu sabia que elas existiam, que estavam lá em algum lugar esperando para serem encontradas. Eu continuei procurando, mesmo quando ninguém mais acreditava. Mesmo quando eu mesmo quase desisti. E agora, depois de tanto tempo, você aparece com um pedacinho da minha esperança. Ele apertou a pequena pedra contra o peito, um sorriso triste e esperançoso surgindo em seus lábios enrugados. Não importa o tamanho, Zé. O que importa é que meu pai foi um homem de palavra, um homem justo e que ele não se esqueceu da sua promessa. Zé segurava a pequena pedra de rubi na palma da mão. O peso da confissão e a inesperada serenidade de Antônio pairavam no ar. O velho, com seus olhos marejados de uma emoção contida, mas com a voz que parecia vir de um poço de sabedoria, olhou a pedra e depois fitou Zé com uma intensidade calma. Zé, meu filho, Antônio começou, a voz rouca mas carregada de dignidade. Essa pedra, essa pequena fagulha de fogo, ela significa muito mais do que seu brilho. É a prova de que não estava louco, de que a fé do teu pai em mim, nas nossas histórias do garimpo, não era em vão. É um pedaço da minha vida, um sonho que parecia esquecido. Zé sentiu um aperto no peito. A voz de Antônio transmitia uma dor antiga, mas também uma aceitação profunda da vida e de seus reveses. Mas Zé, Antônio continuou, e Zé ergueu os olhos. Eu não posso aceitá-la. Não agora. Não assim. Zé franziu a testa confuso. Como não, seu Antônio? É sua. Meu pai. Meu pai queria que o senhor tivesse. O bilhete que ele deixou bem claro. Essas pedras eram do senhor. Antônio balançou a cabeça lentamente, um sorriso triste e resignado nos lábios finos.
Eu sei, meu bom Zé. E sou grato. Grato por você ter vindo até aqui, por ter a decência e a retidão que muitos não teriam. Mas olhe para você, meu filho. Seus ombros estão curvados, seus olhos carregam o peso de um mundo. Tua casa, teus filhos, a Maria. Ele parou, a menção à esposa de Zé pairando como uma névoa pesada, não querendo tocar na ferida ainda aberta. Você precisa mais do que eu agora, Zé. Leve essa pedra. Que ela te ajude a reconstruir o que foi quebrado, a trazer a esperança de volta para o seu lar. Zé sentiu um nó na garganta. Aquela era a segunda pessoa em poucos dias que tentava lhe dar algo de valor, ou ao menos o que ele considerava valioso. Maria, com a proposta egoísta de usar tudo para o próprio benefício, e agora Antônio, com a generosidade de um santo, querendo abrir mão do que era dele por direito. Não, seu Antônio, Zé disse, a voz embargada pela emoção, mas decidida. Ele estendeu a mão com a pedra para Antônio. Eu não posso. Não é meu. E o certo, seu Antônio? O certo é o que meu pai queria. É o que o senhor merece. O senhor procurou isso a vida toda. Acreditou quando ninguém mais acreditava. Essa pedra é sua. E o restante? O restante eu vou recuperar. Por bem ou por mal. Não sei como. Mas vou. Mas essa é sua por direito e por merecimento. Antônio olhou para a pedra, que brilhava discretamente na luz fraca. Depois para Zé, uma luta visível em seus olhos cansados. A dignidade ferida pela pobreza e pelo escárnio contra a dignidade de Zé, que teimava em fazer o bem, custe o que custasse para si mesmo. De repente a porta da pequena e humilde casa de Antônio se abriu um pouco mais, rangendo num gemido suave, e uma figura jovem e tímida surgiu no batente. Era uma moça, talvez na flor de seus 18 ou 19 anos, com cabelos escuros trançados, olhos grandes e curiosos que examinavam a cena, e um vestido simples de chita que, apesar de surrado, parecia limpo e bem cuidado. Ela observava tudo, meio escondida pela porta, meio aparecendo, como um pássaro assustado. Antônio suspirou, um misto de carinho e cansaço em seu rosto. Rosa, minha filha, venha cá. Não se esconda. A moça deu um passo à frente, os olhos baixos, as mãos unidas à frente do corpo, num gesto de pura timidez. Sua presença era de uma delicadeza que contrastava brutalmente com a rudeza da vida na roça e a aspereza do mundo. Zé, Antônio disse, com um sorriso fraco que tentava se formar. Essa é minha afilhada, Rosa. Ela veio me ajudar a arrumar as coisas. Zé acenou com a cabeça para Rosa, que ergueu os olhos por um segundo, os grandes olhos castanhos encontrando os dele antes de baixar o olhar novamente, um leve rubor colorindo suas bochechas. Zé sentiu um calor inesperado no peito. Era a primeira vez em dias que sentia algo além de desespero e raiva. Prazer, moça. Zé murmurou, um pouco desajeitado com a situação e com a presença feminina que não era a de Maria. Antônio pigarreou, a voz agora carregada de uma tristeza mais profunda. E Zé, é sobre arrumar as coisas que preciso te falar. Eu estou de partida. Não tenho mais como pagar o aluguel dessa casinha. O pouco que tinha foi para o remédio, a comida. E agora, com a seca que não dá trégua, não tem nem como fazer um bico na roça dos outros. Rosa veio me ajudar a empacotar o que restou e a achar um canto, em algum lugar, onde a gente possa se ajeitar. Zé sentiu o chão sumir sob seus pés novamente. Não era apenas a miséria de Antônio que o tocava, mas a imagem daquela jovem, Rosa, tendo que vagar pela estrada empoeirada com um velho sem rumo. A injustiça parecia se multiplicar, ecoando a própria situação de Zé. Ele pensou em seus próprios filhos, na vida dura que os esperava e na ausência de Maria. Um lampejo de uma ideia, de uma solução, começou a se formar em sua mente. Um caminho para fazer o certo de uma maneira que ninguém imaginava. Partida? Para onde, seu Antônio? Zé perguntou, sua voz séria, quase exigente. O senhor e a Rosa? Vocês não têm para onde ir? Antônio balançou a cabeça, a voz agora carregada de uma resignação que doía, que vinha da alma.
Vamos tentar a sorte em alguma fazenda mais longe, Zé. Ver se achamos trabalho, um teto, qualquer coisa. É a vida, meu filho. Deus sabe o que faz com a gente. Zé olhou para a pedra de rubi, que ainda estava na sua mão estendida, e depois para o rosto cansado de Antônio, para a timidez de Rosa. A solução era tão clara, tão simples na sua mente, que ele se admirou de não ter pensado nela antes. Era a única forma de fazer o certo de verdade, de honrar seu pai e de, ao mesmo tempo, estender a mão para quem precisava, para quem estava ainda mais desamparado que ele. Seu Antônio, Zé disse, a voz ganhando firmeza, a decisão tomada, inabalável. O senhor não vai a lugar nenhum, e essa pedra vai ficar com o senhor. É sua, mas eu só aceito que ela fique com o senhor se o senhor e a Rosa vierem morar comigo na minha fazenda. Os olhos de Antônio se arregalaram em surpresa. Rosa, que até então mal se movia, levantou a cabeça bruscamente, a surpresa e uma ponta de esperança pintadas em seu rosto delicado. Morar com o senhor, Zé? Mas, como assim? Antônio gaguejou sem conseguir entender a proposta que parecia surgir do nada. Minha casa é grande, seu Antônio. Zé explicou falando rápido, a ideia crescendo em sua mente e em seu coração, como uma semente recém-plantada. Tem espaço de sobra. A roça precisa de gente para ajudar. E eu agora estou sozinho com as crianças. Preciso de ajuda para cuidar deles, da casa, da vida. E o senhor, com sua sabedoria de vida e de terra, pode me ajudar a tocar a fazenda, a enxergar as coisas que eu não vejo. O senhor não tem para onde ir, e eu tenho um lugar sobrando. É o destino, seu Antônio, a vontade de Deus que se manifesta das formas mais inesperadas. Ele olhou para Antônio com uma intensidade que não deixava margem para dúvidas. Eu só aceito que o senhor fique com a joia se o senhor aceitar minha condição. Venham morar comigo. Terão comida, teto e um lugar para ficar. E a joia? A joia é sua, seu Antônio, mas ela só vai para sua mão se o senhor aceitar essa troca, esse acordo entre a gente. Antônio olhou para Rosa, que parecia atordoada, mas seus olhos mostravam uma faísca de esperança, um alívio sutil. Ele ponderou por um longo momento, os olhos percorrendo a pequena e vazia casa. Depois a expressão decidida e honesta de Zé. A humilhação de ter que pedir. A dor de não ter para onde ir. Tudo isso pesava. Mas a oferta de Zé era pura, sem segundas intenções. Era uma mão estendida de um homem bom, e o rubi ali brilhando na mão de Zé parecia selar um pacto de dignidade. Zé! Antônio começou, a voz embargada pela emoção. Eu não sei o que dizer. É muita bondade sua. Não sei como vou retribuir um gesto como esse. Não precisa retribuir, seu Antônio. Zé interrompeu, a voz suave, mas firme. Só precisa aceitar. E me ajudar com o que o senhor puder, com sua experiência. E a Rosa? A Rosa pode ajudar na casa, com as crianças. Será uma ajuda mútua, uma parceria. Um novo começo para todos nós. Antônio finalmente assentiu, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Aceito, meu filho. Aceito com a graça de Deus. Que Ele o abençoe por sua generosidade e seu bom coração. É o que seu pai teria feito, com certeza. Rosa, ao lado dele, deu um pequeno suspiro de alívio, e um sorriso tímido, mas genuíno, brotou em seus lábios, iluminando seu rosto. Zé sentiu um calor se espalhar por seu peito, um alívio que não sentia há dias. Um novo propósito. Ele entregou a pedra de rubi a Antônio, que a segurou como um tesouro sagrado. E um aperto de mão forte selou o acordo entre eles. Então vamos, seu Antônio Rosa. Zé disse, seu tom agora mais leve, quase alegre, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Não há tempo a perder. A vida na minha fazenda é simples, é dura, mas não lhes faltará nada. E os meninos? Os meninos vão adorar ter gente nova em casa, umas vozes diferentes. Antônio e Rosa, com as poucas trouxas que puderam juntar apressadamente, seguiram Zé. A pequena casa vazia ficou para trás,
Um capítulo encerrado na vida do velho garimpeiro e de sua afilhada. O sol já começava a se inclinar no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo, enquanto os três caminhavam juntos pela poeirenta estrada de terra, em direção à fazenda de Zé. Era um novo começo, incerto, mas repleto de uma esperança que nenhum deles havia ousado sentir em muito tempo. O futuro, que parecia tão sombrio e desolador, acabava de ganhar um vislumbre de luz. Zé, que se sentia tão sozinho e desamparado com a fuga de Maria, agora caminhava ao lado de pessoas que, de alguma forma, estavam ligadas à sua história e à sua redenção. A providência divina, tão falada nos sermões de domingo, parecia ter encontrado um jeito de intervir na sua vida. A caminhada de volta para a fazenda de Zé foi silenciosa, mas carregada de sentimentos. O sol já começava a se deitar no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, um espetáculo que em outros tempos teria acalmado a alma de Zé. Mas agora, seu coração estava apertado, cheio de incertezas e uma estranha mistura de tristeza e esperança. De um lado, o vazio deixado pela partida de Maria ainda doía como uma ferida aberta, um lembrete constante da traição e da responsabilidade acrescida. Do outro, a presença do velho Antônio, cambaleante mas firme, e da jovem Rosa com seus olhos marejados mas um brilho de resiliência, preenchia um pouco daquele vazio, trazendo uma nova complexidade à sua vida. Ele sentia o peso do mundo em seus ombros, mas também uma leveza em saber que estava fazendo a coisa certa, seguindo o caminho da retidão que seu pai lhe ensinara. Era o legado do pai, afinal de contas, essa busca pela justiça, pela honestidade, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra. O rancho, com suas paredes de madeira já gastas pelo tempo e o telhado de telhas vermelhas, pareceu ainda menor quando se aproximaram. Mas Zé o via de uma forma diferente agora. Não era mais apenas o lugar onde Maria o abandonara, mas um porto seguro para almas perdidas, um refúgio. Ele pensou em seus filhos, o que eles diriam, como reagiriam a esses novos rostos que de repente fariam parte de seu já conturbado cotidiano. Era uma incógnita que o deixava ansioso. Quando os três finalmente chegaram, a luz da lamparina já iluminava a pequena cozinha, onde seus filhos, Juca e Ana, brincavam quietos no chão de terra batida. A presença de Zé trouxe um alívio imediato aos olhos das crianças, que correram para abraçá-lo com a urgência de quem sentiu falta de um porto seguro. Ele os apertou, sentindo o calor e a inocência deles, e um nó se formou em sua garganta. Juca, o mais velho, com seus 7 anos, foi o primeiro a notar os estranhos. Seus olhos grandes e curiosos fixaram-se no velho Antônio e em Rosa, que se mantinham um pouco afastados, quase acanhados na soleira da porta. Ana, mais nova, com seus 5 anos, escondeu-se atrás das pernas do pai, espiando os recém-chegados com uma mistura de medo e fascínio. Pai, quem são eles? Perguntou Juca, a voz um sussurro. Zé se abaixou, acariciando os cabelos sujos de terra do filho. Esses são o velho Antônio, meu amigo, e a Rosa, a afilhada dele. Eles vieram morar com a gente por um tempo, tá bom? Explicou ele, tentando soar o mais natural possível, mas sentindo o peso da revelação. Ele viu a surpresa nos olhos de Juca, que não entendia bem o que significava morar com a gente. Ana, aos poucos, começou a espiar mais abertamente, sua curiosidade vencendo a timidez. Zé sabia que não seria fácil, mas tinha fé que a pureza de seus filhos acabaria por aceitar os novos membros da família improvisada. Eles eram crianças do campo, acostumados com a simplicidade e a camaradagem, e Zé esperava que isso lhe servisse agora. Os primeiros dias foram uma mistura de silêncio respeitoso e uma adaptação lenta. A casa, antes preenchida pela voz de Maria, agora tinha novos sons. O velho Antônio, apesar da idade e da fragilidade, insistia em ajudar no que podia, mesmo que fosse apenas descascando legumes ou remendando uma peça de roupa velha. Seus movimentos eram lentos, mas cheios de uma dignidade que Zé admirava. Rosa, por sua vez, era uma presença mais silenciosa. Seus olhos, que tanto viram a dor e a perda, agora se fixavam nas crianças de Zé com uma doçura discreta.
Ela ajudava Ana a pentear os cabelos emaranhados e lia pequenas histórias para Juca com uma voz suave. Histórias que Zé nunca soubera contar. Era como se a presença dela trouxesse uma leve brisa de ternura que a casa de Zé havia perdido com a partida de Maria. A adaptação ao novo lar era perceptível em pequenos gestos. As crianças, inicialmente curiosas e um pouco receosas, começaram a se aproximar de Rosa. Juca, com sua energia de menino do campo, logo a viu como uma irmã mais velha, e Ana se apegou a ela como se fosse um brinquedo novo, seguindo-a pela casa, pedindo para que ela contasse mais histórias. Zé observava tudo de longe, com um misto de alívio e uma pitada de estranheza. A casa, que antes parecia vazia demais com a ausência de Maria, agora começava a ter um novo tipo de preenchimento, um calor diferente. No entanto, foi a sabedoria do velho Antônio que começou a ecoar de forma mais profunda na vida de Zé. O velho passava horas sentado na varanda, observando o campo, o céu, as nuvens. Seus olhos pareciam enxergar além do que Zé, com toda a sua juventude e força, era capaz de ver. Zé, tá vendo aquelas nuvens lá no leste? Antônio perguntou um dia, apontando um dedo trêmulo. Aquilo ali não é nuvem de chuva boa. É vento que tá trazendo um tempo mais seco ainda. Melhor não arriscar mais plantio de milho por agora. Foca no feijão, que aguenta mais a estiagem. Zé, acostumado a seguir os métodos antigos que aprendera com seu pai, mas que ultimamente só lhe traziam prejuízo, ouviu com atenção. No fundo, ele sentia que as palavras de Antônio tinham um peso diferente, uma verdade que a sua própria intuição havia ignorado por tanto tempo. Em outro momento, Zé se lamentava das suas dívidas e da terra que parecia não querer produzir. Antônio, com um sorriso fraco, balançou a cabeça. A terra, Zé, é como a gente. Se não tiver carinho e escuta, ela não te dá nada. Tem que saber a hora de descansar ela, de nutrir ela. Seu pai era bom nisso, sabia ler a terra como ninguém. Você tem essa força, mas às vezes falta a paciência de esperar, de observar. As palavras do velho, carregadas de uma experiência de vida que Zé mal podia imaginar, começaram a moldar suas decisões na fazenda. Ele se viu prestando mais atenção aos sinais da natureza, aos conselhos que antes ele talvez tivesse dispensado por arrogância ou pressa. A presença de Antônio era um lembrete constante de que a sabedoria não vinha apenas dos livros, mas da vida vivida, das rugas no rosto, do olhar que já tinha visto demais. Era uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar para a terra e para si mesmo. A casa de Zé, antes um local de desespero e solidão, lentamente começava a se transformar em um lar de acolhimento e aprendizado. Um lugar onde a humildade começava a florescer e a esperança voltava a brotar, lenta mas firmemente, como uma semente em solo bem cuidado. A poeira fina que se levantava a cada passo de Zé no terreiro da fazenda não era mais o sinal de um trabalho pesado e solitário, mas sim de uma vida que, mesmo com a ausência de Maria, começava a se rearranjar. Rosa, com sua presença serena, havia se tornado um pilar inesperado. Os pequenos Juca e Ana, antes quietos e receosos, agora a seguiam pela casa, curiosos com suas histórias sobre a cidade, histórias que, apesar de simples, soavam como contos de fadas naquelas paredes de taipa. Era um alívio para Zé vê-los sorrir novamente. Mesmo que a cada risada ele sentisse uma pontada de culpa por não ser o pai que conseguia arrancar aquelas gargalhadas. Ele via Rosa penteando os cabelos de Ana na varanda, ensinando Juca a amarrar os cadarços de um jeito diferente, e sentia um calor estranho no peito, um calor que não era de febre nem de dor, mas de um contentamento suave, quase imperceptível, que há muito tempo não visitava seu coração. O respeito que nutria por ela era evidente, não só pela ajuda com as crianças, mas pela maneira como ela se adaptava, sem queixas, à vida rústica, auxiliando nas tarefas da casa, limpando, cozinhando o pouco que tinham. Ela não pedia nada, apenas oferecia sua ajuda, e aquilo para Zé valia mais do que qualquer palavra. Ele observava de longe, disfarçando, o modo como seus dedos ágeis dobravam as roupas puídas
Ou como ela mexia a panela no fogão a lenha, seu rosto suave e iluminado pelo fogo. Não era afeição como a que sentia por Maria. Era algo diferente, mais profundo. Um reconhecimento silencioso de uma alma boa e resiliente. Era um novo tipo de lar que começava a florescer, mesmo sob as sombras da ausência e da dificuldade. Mas a realidade era teimosa e cruel. Apesar da harmonia que começava a se estabelecer, as panelas vazias e os bolsos ainda mais ocos gritavam uma verdade inegável. A comida estava cada vez mais escassa. Zé, acostumado a comer como um touro depois de um dia de trabalho na roça, agora simulava a falta de apetite nas poucas refeições que fazia. Não tô com muita fome hoje não, ele dizia, empurrando o prato para Juca ou Ana, que o olhavam com os olhos grandes e famintos. Seu Antônio, com sua sabedoria de vida, percebia. Não dizia nada, mas seus olhos perspicazes fixavam-se em Zé, lendo a verdade por trás daquela desculpa esfarrapada. Via o corpo do fazendeiro, antes robusto, começar a encolher, o brilho nos olhos a esmaecer. A vergonha de Zé era palpável, mas seu coração, sempre voltado para os outros, não lhe permitia fazer diferente. Ele faria qualquer coisa para ver os pratos de seus filhos cheios, mesmo que isso significasse passar fome. Uma tarde, enquanto Rosa contava uma história para as crianças na varanda, Ana, a mais nova e a mais sensível, aninhou-se em seu colo, com a voz embargada pela inocência de sua idade. Rosa, ela sussurrou, a mamãe vai voltar um dia? A pergunta pegou Rosa de surpresa. Ela acariciou os cabelos finos da menina, olhando para o horizonte sem saber o que dizer. Como explicar a uma criança a complexidade da ambição e da traição? Como tirar a esperança de um retorno? Eu não sei, Ana, respondeu Rosa com a voz embargada, sentindo a dor da menina como se fosse sua. Mas sabe de uma coisa? Quando a saudade apertar, quando você sentir um aperto aqui no peito, pode me abraçar muito forte, tá bom? Ou abraçar seu irmão ou seu pai. A gente abraça com carinho, e o carinho, ele ajuda a passar a tristeza, ele faz a gente se sentir menos sozinho. Zé, que estava sentado no toco de madeira próximo, afiava sua enxada, mas seus ouvidos estavam atentos a cada palavra. Ele ergueu o olhar e encontrou o de Rosa. Não havia pena, nem reprovação. Apenas uma compreensão profunda e um conforto genuíno em sua fala. Um bom grado brotou em seu peito, um reconhecimento silencioso de que, no meio daquela tormenta, havia encontrado um porto seguro para seus filhos. Seu Antônio observava tudo. As panelas vazias, o sacrifício de Zé, a tristeza das crianças, a resignação de Rosa. Aquela situação não podia continuar. Na manhã seguinte, sem dizer uma palavra, ele apanhou seu velho chapéu de palha, seu cajado e um pouco de água, e partiu rumo à estrada empoeirada que levava à cidade. Zé estranhou a partida repentina, mas não perguntou, respeitando o silêncio do velho. Passou o dia na roça, o sol castigando suas costas, a enxada pesada em suas mãos, a fome roendo seu estômago. Ao entardecer, quando as sombras se alongavam e o cheiro de terra molhada subia com a brisa, uma carroça velha e barulhenta se aproximou da fazenda. Era seu Antônio de volta. Mas não estava sozinho, e a carroça não estava vazia. Sacos de fubá, de feijão, de arroz, um pedaço grande de carne salgada, caixas de sementes, um par de enxadas novas, uma pá reluzente e até um pequeno arado manual. Os olhos de Zé se arregalaram. As crianças correram curiosas, enquanto Rosa e Zé se aproximavam, chocados. Seu Antônio, o que é tudo isso? Zé perguntou, a voz quase inaudível. O velho sorriu, um sorriso cansado, mas transbordando de uma satisfação genuína. É o que eu devia ter feito antes, Zé. Lembra da pedra, aquela que sua Maria deixou para trás? Zé assentiu, sentindo um calafrio ao lembrar da traição. Pois é, eu vendi. Fui lá na cidade, no mesmo lugar que você foi, e consegui um bom dinheiro por ela. Zé sentiu um nó na garganta. Ele havia insistido para que Antônio ficasse com a pedra, e agora
O velho havia usado o dinheiro para ajudar a todos. Mas, seu Antônio, eu disse que era sua, não precisava. O velho ergueu a mão, interrompendo Zé. Não me venha com essa, meu filho. Aquela joia, por mais que valesse, não ia mudar a vida de um velho sozinho. Não ia me dar paz, nem alegria. Só mais solidão, talvez. Mas ela pode mudar a vida de todos nós. Juntos, entende? Um pedaço de pão na mesa de um velho é só um pedaço de pão. Mas um pedaço de pão na mesa de uma família que precisa. Ah, isso é vida. E é isso que quero para nós. Ele desceu da carroça com dificuldade, apoiando-se no cajado, e encarou Zé com uma determinação que o fazendeiro nunca vira antes. Eu sei que a vida aqui tá dura, Zé, mas eu não sou de ficar de braços cruzados. Eu te ajudei uma vez com as palavras, agora quero ajudar com o suor. Eu conheço essa terra como a palma da minha mão. Essas sementes, essas ferramentas. A gente vai dar um jeito. A gente vai fazer essa roça produzir de novo. Eu vou te ajudar, Zé. Vou te ajudar a levantar essa fazenda, a cuidar dessas crianças. Não como um favor, mas como um trato entre homens. Pra gente poder ter de novo o que comer e pra gente poder sorrir. O que me diz, meu filho? As palavras de seu Antônio caíram como um bálsamo sobre o coração ferido de Zé. Ele olhou para os sacos de comida, para as ferramentas novas, para seus filhos que já espremiam um punhado de feijão do saco. E então seus olhos encontraram os de Rosa, que observava a cena com um brilho de esperança renovada. Um choro embargado subiu à sua garganta, mas Zé o conteve. Ele estendeu a mão áspera para seu Antônio, apertando-a com força, um aperto que selava mais que um trato. Sela uma nova chance, uma nova família. Os primeiros raios de sol mal rasgavam o horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, quando Zé já estava de pé. Mas algo era diferente naquela manhã. Não era mais a mesma solidão opressora que o acompanhava até então. Ao sair da casa, o cheiro de café coado pairava no ar, e a silhueta de seu Antônio já estava na varanda aguardando. Rosa, por sua vez, já estava na cozinha, ajudando as crianças de Zé a tomarem o café, os risos baixinhos de Juca e Ana ecoando, uma melodia rara naqueles tempos de tristeza. Zé sentiu um nó na garganta, uma mistura de alívio e gratidão que há muito não sentia. Aquele silêncio pesado da casa tinha sido quebrado, e não era só pela presença das pessoas, mas pela esperança que elas traziam. Pela primeira vez em meses, Zé não se sentia o único pilar a desmoronar. Ele tinha alguém para compartilhar o fardo, e isso por si só já era um alento que dinheiro nenhum poderia comprar. "Bom dia, Zé. Café está na mesa." A voz de seu Antônio era calma, mas firme, cheia de uma autoridade serena que Zé respeitava. "Já separei as ferramentas que trouxemos ontem. Temos muito trabalho pela frente." Zé sentiu um pouco acanhado. Ele sempre fora o dono daquelas terras, o fazendeiro, o homem que sabia lidar com a terra. Mas agora, era ele quem estava aprendendo. "Bom dia, seu Antônio. As crianças estão mais animadas. A Rosa é um anjo, viu? Pensa que as conhecia há anos." Antônio sorriu, um sorriso sábio que enrugava os cantos de seus olhos. "É assim que a vida é, meu filho. A gente perde, a gente ganha, e a gente se encontra em quem menos espera." Após o café, com o estômago um pouco mais aquecido, Zé e Antônio seguiram para a roça. O sol já começava a pinicar a pele, e a terra, castigada, esperava. Zé, acostumado a arar a terra com o velho arado puxado pelo burro, um trabalho que lhe deixava as costas moídas e as mãos em calos doloridos, olhou desconfiado para as novas ferramentas que Antônio havia comprado. Havia uma enxada mais leve e afiada, um tipo de sacho diferente, com um cabo mais longo que permitia trabalhar em pé, e até algumas sementes que Zé nunca tinha visto, prometendo maior resistência à seca. Zé, com sua bruta força, sempre pensou que o trabalho era sinônimo de exaustão. Quanto mais duro, melhor. "Zé, veja bem", começou Antônio pegando a enxada nova e mostrando como se manejava. "Não é só força que faz a lavoura render. É jeito, é inteligência. Essa enxada aqui, por exemplo, ela corta melhor, faz menos esforço no seu braço. E esse sacho,
Ele te permite limpar as daninhas sem ter que curvar as costas o tempo todo, evitando a fadiga. A terra precisa de carinho, não de espancamento. Zé, um pouco relutante, pegou a ferramenta. A princípio parecia estranho. Ele estava acostumado ao peso, à dor, à sensação de esgotamento. Mas conforme Antônio explicava e ele tentava imitar os movimentos, Zé percebeu a diferença. A enxada realmente deslizava pela terra com mais facilidade, revirando o solo sem o mesmo esforço de antes. Ele arfava menos, sentia os músculos menos tensos. Não era mágica, era técnica. Era a sabedoria de quem já tinha visto muitas colheitas e muitas secas. E essas sementes, seu Antônio, o que elas têm de diferente? Zé perguntou, a curiosidade começando a vencer seu ceticismo. São sementes mais fortes, Zé. Resistentes ao sol forte e que precisam de menos água para brotar e crescer. É um investimento, claro, mas que se paga na colheita. Seu pai, que Deus o tenha, sempre dizia que a gente tem que aprender com a terra, mas também tem que ajudar ela a dar o que tem de melhor. Os dias se seguiram naquele ritmo. Zé e Antônio trabalhavam ombro a ombro. Zé com sua força bruta, agora direcionada pela inteligência de Antônio. Antônio, mesmo com a idade, mostrava uma energia e um conhecimento que surpreendiam Zé. Ele explicava sobre o melhor momento para plantar, sobre como observar os sinais da natureza, sobre a importância de preparar o solo de forma adequada, não apenas arar e jogar a semente. Ensinava Zé a ler a terra, a entender suas necessidades, a ouvir o que ela dizia. Na casa, Rosa era a imagem da dedicação. Ela não só cuidava de Juca e Ana como se fossem seus próprios irmãos, mas também organizava a casa, preparava as refeições e, nos momentos de folga, até ajudava a remendar algumas roupas velhas. As crianças, que antes andavam cabisbaixas e silenciosas, agora brincavam no terreiro. Os risos soltos enchendo o ar que antes era pesado. Juca, que sempre fora o mais fechado depois da partida da mãe, começou a mostrar interesse em ajudar na horta, plantando pequenas sementes de feijão que Rosa lhe deu. Ana, mais nova, seguia Rosa por todo lado, como um patinho segue a mãe, absorvendo a alegria e a doçura da moça. Rosa contava histórias, cantava cantigas, e as lágrimas que antes escorriam pelo rosto de Zé agora eram substituídas por um brilho de esperança nos olhos ao ver seus filhos voltando a ser crianças. Zé sentia a diferença na própria pele. As dores nas costas não eram tão intensas, o desânimo não o corroía mais. A cada dia, via um pequeno broto de esperança nascer na roça e em seu próprio coração. As lavouras, antes secas e estéreis, começavam a mostrar um verde tímido. Não era ainda a colheita farta dos sonhos, mas era um começo. Era a prova de que o trabalho, quando feito com sabedoria e propósito, podia sim render frutos. À noite, exaustos, mas com uma satisfação que Zé não sentia há muito tempo, eles se reuniam à mesa. O jantar, antes escasso e silencioso, agora era farto e cheio de conversas. Seu Antônio contava histórias de sua juventude, de outras fazendas, de tempos que a terra era mais generosa. Zé ouvia, aprendia e sentia o fardo de suas responsabilidades diminuir um pouco a cada dia. Ele olhava para as crianças, para Rosa, para Antônio, e percebia que, mesmo tendo perdido Maria e as joias, ele tinha ganhado algo muito mais valioso: uma nova família, uma nova esperança e a prova de que a humildade em aprender e a bondade em acolher eram as verdadeiras riquezas. A fazenda não era mais um campo de batalha, mas um lar em reconstrução, regado a suor, sim, mas também a risadas e a um amor inesperado. Os dias na fazenda de Zé começaram a ganhar um ritmo diferente. Um ritmo que há muito tempo parecia ter se perdido na poeira da seca e na desesperança. A presença de seu Antônio e Rosa era como uma chuva fina depois de meses de estiagem, revitalizando não só a terra, mas também o espírito de Zé e o ânimo de seus filhos. Com as novas ferramentas e os conselhos do velho, a roça, antes um campo de desilusão, começava a mostrar sinais de recuperação. Zé se dedicava com uma força renovada,
Mas o que mais o surpreendia era a leveza que Rosa trazia para o lar. Ela não era apenas uma ajuda, era um bálsamo. Rosa tinha uma maneira suave de lidar com Juca e Ana, que há muito não viam um sorriso genuíno em seu próprio lar. Ela contava histórias, ensinava brincadeiras com pedrinhas e folhas, e os pequenos a seguiam pela casa e pelo terreiro, como pintinhos seguem a galinha-mãe. Zé via seus filhos rindo de novo, e seu coração, endurecido pelas agruras da vida, começava a se abrir de uma forma que ele não esperava. Rosa, por sua vez, observava Zé com um carinho discreto, percebendo a bondade por trás de sua casca rude. Ela via o homem trabalhador, o pai dedicado, o filho que queria honrar a memória do pai. Zé se pegava observando-a mais do que deveria, notando o jeito como a luz do sol fazia seu cabelo brilhar enquanto ela estendia a roupa, ou como sua voz mansa acalmava as crianças depois de uma travessura. Era um sentimento novo, um calor que não era da labuta sob o sol, mas algo que aquecia por dentro. "Cê tem jeito com eles, Rosa", Zé comentou um dia, enquanto ela ajudava Ana a amarrar uma trança no cabelo da boneca de pano. Um sorriso gentil iluminou o rosto dela. "Eles só precisam de um pouco de carinho, Zé, assim como a terra precisa de água." A comparação fez Zé pensar. Sim, sua terra e sua alma estavam sedentas há tempo demais. A gratidão que ele sentia por ela era imensa, e vez ou outra seus olhos se encontravam, e um silêncio confortável preenchia o espaço, carregado de significados não ditos, mas sentidos profundamente. Seu Antônio, com a sabedoria dos anos, percebia a dinâmica que se formava. Ele sorria para si mesmo, entendendo que a vida, mesmo depois de tanta tristeza, sempre encontra um jeito de florescer de novo. Contudo, a tranquilidade que começava a se assentar na fazenda foi abruptamente quebrada. O som de um motor, estranho e potente para aquelas bandas, ecoou pelo vale, chamando a atenção de todos. Um carro, reluzente e moderno, algo nunca visto por ali, subiu pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que se anunciava como um presságio. Parou em frente à casa, e do seu interior, desceu uma mulher vestindo roupas finas e da cidade, um chapéu de aba larga protegendo-lhe o rosto do sol. Era Maria. Ela estava diferente, com um brilho artificial nos olhos e um ar de superioridade que Zé nunca tinha visto nela antes, nem mesmo nos seus piores momentos de cobiça. O cheiro de perfume caro se espalhou pelo terreiro, contrastando com o aroma da terra molhada e do café fresco. "Zé, mas que surpresa! Voltei porque a saudade das minhas crianças era mais forte que tudo", ela declarou, a voz alta e melodramática, enquanto caminhava em direção aos filhos. Juca e Ana, que brincavam com Rosa na varanda, pararam, os olhos arregalados sem saber como reagir àquela figura tão familiar, mas ao mesmo tempo tão estranha. Maria se abaixou, tentando abraçar as crianças, mas Juca e Ana hesitaram, olhando para Rosa em busca de algum tipo de permissão ou conforto. Rosa se manteve em silêncio, a expressão séria. "Ora, o que é isso, meus anjinhos?" A mamãe voltou. Maria insistiu, mas o apelo soou forçado, sem a genuinidade que Zé reconhecia no carinho de Rosa. Seus olhos varreram o cenário, parando em seu Antônio, que estava sentado em um banco, observando tudo com sua quietude habitual. "E o que é que esse velho está fazendo aqui? E essa moça?" Seus olhos azuis, antes marejados por uma falsa emoção, se estreitaram ao encarar Rosa. "Não me diga, Zé, não me diga que você deu a única joia que deixei para ele?" A voz de Maria subiu uma oitava, carregada de indignação. Zé, que se aproximava com os punhos cerrados, confirmou com um aceno de cabeça. "Dei sim, Maria. Foi o certo a fazer." A resposta foi firme, sem vacilação. "Você não tem jeito mesmo, Zé. Um peão burro e teimoso que não aprende. Eu vim levar as crianças. Não vou deixar meus filhos crescerem na miséria com um pai que não sabe o que é o valor das coisas e que prefere entregar uma fortuna a um velho moribundo." Maria tentou pegar a mão de Juca, mas o menino recuou, escondendo-se atrás de Rosa. "Você não vai levar ninguém, Maria." A voz de Zé explodiu, cheia de uma raiva contida, mas poderosa.
Você abandonou eles, Maria. Fugiu como uma ladra no meio da noite. E ainda tem a coragem de aparecer aqui, achando que tem algum direito? Você devia era estar presa por roubo. Maria deu uma gargalhada histérica, desdenhosa. Roubo? Roubo de quem, Zé? Essas joias nunca foram suas e não pertenciam a ninguém. Que provas você tem? Aquela carta idiota do seu pai que eu rasguei? Ninguém vai acreditar em você, seu matuto sem eira nem beira. Ela se aproximou das crianças novamente, a mão estendida, ignorando a aversão delas. Já que você quer ser um burro de carga, Zé, que seja. Mas não vai levar meus filhos com você para essa vida de penúria, e mande esse velho e essa aí irem embora da minha fazenda. Em breve vou vir com o divórcio e metade disso é meu, e vou vender tudo. Logo, não quero ver nenhum de vocês por aqui. A ameaça pairou no ar, densa e cruel. O rosto de Zé, antes iluminado por uma nova esperança, agora estava endurecido pela raiva e a determinação. Ele não permitiria que Maria destruísse a paz que eles estavam começando a construir. Aquelas palavras de Maria ecoavam na mente de Zé como um trovão distante, anunciando uma tempestade que ele já sentia se formar. Metade da fazenda? Expulsar seu Antônio e Rosa? Levar seus filhos? O sangue parecia gelar em suas veias. Ele, que sempre foi um rochedo, um esteio para a família e para a terra, sentia-se desabar. Sentou-se no velho banco de madeira na varanda, o olhar perdido no horizonte onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. Mas ele não via beleza alguma, só sentia o peso do mundo esmagando seus ombros. A fazenda, que ele e seu pai haviam erguido com tanto suor e sacrifício, agora estava sob ameaça, e o pior, seus filhos, a razão de sua vida, poderiam ser arrancados dele. A angústia era um nó apertado em sua garganta, um choro que não encontrava saída. Era o fim? Depois de tudo, Maria conseguiria arrancar dele o que mais amava e tudo que havia construído. As mãos calejadas tremiam levemente, não de medo, mas de uma profunda sensação de impotência, um sentimento que Zé raramente experimentava, acostumado a enfrentar a vida de peito aberto. Foi então que sentiu uma mão forte e enrugada pousar em seu ombro. Era seu Antônio, com seu olhar sereno, mas com uma sabedoria que parecia abraçar a alma. Não fica assim, rapaz, disse o velho, a voz calma e firme. O jogo ainda não acabou. Zé ergueu o olhar para o amigo com os olhos marejados. Que jogo, seu Antônio? Eu perdi tudo. Maria vai me tirar meus filhos, vai me tirar a terra, vai me tirar o pouco que me resta. Eu lutei tanto, o senhor sabe, desde piar, na lida, na enxada, na seca, e agora tudo vai embora. Eu não sei mais o que fazer. A voz de Zé falhava, carregada de uma dor que ele tentava em vão esconder. Seu Antônio apenas sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de convicção. Zé, meu filho, você se esqueceu de quem somos? Você se esqueceu do que esta terra nos ensinou? A terra, Zé. Ela nunca desampara quem a respeita. A terra vai nos dar a solução. Zé o questionou, a esperança, uma fagulha quase apagada tentando reacender-se. Como assim, seu Antônio? A fazenda mal se recuperou da seca, a gente ainda está plantando, não tem tempo. O divórcio é semana que vem. Seu Antônio, com a calma de quem já tinha visto muitos invernos e verões, muitas bonanças e secas, balançou a cabeça. O tempo é relativo, Zé. O que importa é a semente que a gente planta e a força que a gente coloca. Maria quer dinheiro, não é? Pois a terra vai dar a ela tanto dinheiro que ela não vai ter desculpa para levar seus filhos. E vai dar para você o que Maria nunca vai entender: a sua dignidade, seu sustento, sua liberdade. Naquele dia, uma nova determinação acendeu nos olhos de Zé. Ele se levantou do banco com a energia renovada, como um touro que ferido encontra uma força inesperada para a batalha. Então vamos para a lida, seu Antônio. Não tem tempo a perder. E assim começou uma fase de trabalho árduo, como nunca antes se vira naquelas terras. Zé e seu Antônio, lado a lado, desde o raiar do sol até o cair da noite. As novas ferramentas que seu Antônio havia comprado com a pedra de rubi
agora eram usadas com uma maestria e uma rapidez impressionantes. Seu Antônio, com sua sabedoria ancestral, guiava Zé, ensinando-lhe sobre os ciclos da terra, as melhores épocas para plantar, os segredos das águas subterrâneas e as técnicas para otimizar o solo. Não era só trabalho braçal, era inteligência, era paixão. Zé, que sempre fora bruto na lida, começou a enxergar a terra com outros olhos, com a mente mais aberta, aprendendo a ler os sinais que ela dava, a sentir seu pulso. Eles plantaram mais, diversificaram as culturas, exploraram cada pedaço de terra com um propósito renovado. Rosa, por sua vez, era um anjo dentro de casa. Cuidava das crianças de Zé, Juca e Ana, com um carinho de mãe. Cozinhava, limpava, organizava, e sempre que podia, levava água fresca e comida para os homens no campo, com um sorriso que iluminava o dia de Zé. As crianças, por mais que sentissem a ausência da mãe, encontravam em Rosa um porto seguro, uma amiga, uma irmã mais velha. A fazenda, antes um lugar de desespero e preocupação, transformava-se em um lar de união e esperança. A produção começou a dobrar, depois a triplicar. O dinheiro que entrava antes mal suficiente para as contas, agora permitia que Zé reinvestisse. Ele contratou mais peões, vizinhos que estavam passando aperto, e a produção explodiu. O cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros, o barulho das máquinas e a risada das crianças se misturavam em uma sinfonia de prosperidade. A fazenda de Zé estava a todo vapor, cada vez mais forte, mais verde, mais viva. O tempo voou. As semanas viraram um mês, e o dia do divórcio se aproximava. Zé, que antes se sentia um saco vazio, agora se sentia cheio de propósito, de força. A fazenda era a prova viva de que a justiça da terra não falha. Na manhã da audiência, Zé acordou cedo, um misto de nervosismo e confiança no peito. Ele pegou sua melhor roupa, uma camisa xadrez limpa e uma calça de sarja, que Rosa havia lavado e passado com tanto cuidado. Enquanto se arrumava, Rosa entrou no quarto segurando um pequeno espelho. "Deixa eu te ajudar, Zé", disse ela, a voz suave. Ela ajeitou a gola da camisa, alisou os ombros de Zé e, com um gesto natural, mas que fez o coração de Zé disparar, passou a mão em seu rosto tirando uma sujeirinha quase invisível. Os olhos dela, claros e brilhantes, fixaram-se nos dele, um misto de preocupação e admiração. "Você está lindo, Zé. Um verdadeiro homem da roça, mas com o coração de ouro." Então, para a surpresa de Zé, ela se aproximou um pouco mais e com delicadeza deu um beijo leve em seu rosto, bem na bochecha, um toque suave que fez a pele de Zé formigar. "Boa sorte, Zé. Tenho certeza que você vai conseguir. E traga as crianças. Traga as crianças deles de volta para casa." Zé sentiu o cheiro doce dos cabelos dela, o calor do beijo, e um calor se espalhou por seu peito, um sentimento novo, forte e acolhedor. Ele a sentiu sentindo uma coragem renovada, não apenas pela fazenda, mas por ela, por seu Antônio, pelos seus filhos, por tudo que havia se tornado seu novo mundo. Ele estava pronto para a batalha, não com a força bruta de antes, mas com a sabedoria da terra e o amor que florescia em seu coração. O ar na sala de audiências era pesado, abafado, bem diferente da brisa fresca que Zé tanto amava na sua fazenda. Ali, a madeira escura da sala parecia absorver qualquer pingo de esperança, e as palavras pareciam cortar o ar como facas. Zé, sentado, sentia o coração batucar forte no peito, um misto de nervosismo e uma força que ele não sabia de onde vinha, mas que estava ali, firme como uma rocha. Ele estava ali por seus filhos, por sua dignidade e pela memória de seu pai. Seu melhor terno de linho que Rosa tinha passado com tanto carinho estava um pouco apertado, mas dava a ele uma postura que ele nunca pensou que teria. Do outro lado da sala, Maria estava sentada, um vestido caro que Zé nem reconhecia, e o semblante endurecido. Ao lado dela, um advogado de terno impecável, com um ar de superioridade que fazia Zé revirar o estômago. "A corte está em sessão para o divórcio,
e partilha de bens entre a senhora Maria Aparecida e o senhor José da Silva, anunciou o juiz, um homem de meia idade, com óculos finos e uma expressão neutra que Zé não conseguia decifrar. O advogado de Maria se levantou, ajeitou a gravata e começou a falar com uma voz empolada, cheia de termos que Zé mal entendia. Meritíssimo, minha cliente. Senhora Maria Aparecida, aqui presente, solicita o divórcio e a devida partilha do patrimônio conjugal, incluindo metade da propriedade rural, custódia integral de seus filhos e uma pensão alimentícia compatível com o padrão de vida que ela e seus filhos merecem, dado o crescimento notável do patrimônio do senhor José da Silva nos últimos meses. Maria, então, fez uma expressão de sofrimento, algo que Zé conhecia bem, uma farsa que o enganou por anos. Ela começou a falar com a voz embargada sobre como Zé era um homem rústico, bruto, que não a valorizava e que a fazia viver na miséria, até que, milagrosamente, a fazenda começou a prosperar. Ela falava de suas lágrimas diárias e de como ela sofreu ao lado de Zé. O olhar dela cruzou o de Zé por um instante, e ele viu ali não arrependimento, mas uma fúria contida, uma raiva por ele não ter cedido aos seus desejos passados. Ela estava irada por ver Zé ali, transformado, e não o homem miserável que ela esperava encontrar. Quando chegou a vez de Zé falar, ele se levantou com um nó na garganta, mas com a cabeça erguida. O juiz o incentivou a falar com suas próprias palavras. Meritíssimo, eu não vim aqui para brigar, mas para falar a verdade, minha verdade. A Maria fala de miséria, e é verdade, a gente estava na miséria. Mas miséria é coisa que a gente enfrenta junto, com o coração. E a Maria, ela não enfrentou. Ela abandonou. Abandonou a mim e o pior, abandonou os meus filhos, os filhos dela. Zé pausou, o olhar firme no juiz, depois em Maria, que arregalou os olhos. Ela fala de patrimônio, meritíssimo. Mas que patrimônio? Quando ela foi embora, essa fazenda estava endividada até o pescoço, terra seca, gado magro. As únicas joias que eu tinha, meritíssimo, eram minhas crianças, e a esperança de um dia virar essa situação. Zé então puxou do bolso um envelope amassado. Meritíssimo, essa aqui é a prova do abandono. É o bilhete que a Maria deixou quando fugiu de casa, levando não só o que era dela, mas o que não era de ninguém, e que eu estava querendo devolver para quem era de direito. Ele entregou o bilhete e outras provas, incluindo depoimentos de vizinhos que testemunharam a partida de Maria com as joias, para o escrivão, que repassou ao juiz. O juiz leu o bilhete de Maria, onde ela justificava sua fuga pela miséria, e falava sobre a loucura de Zé em querer devolver as joias. Uma pequena pedra de rubi, que Zé havia guardado como prova material da fuga dela e do que ela levou, também foi apresentada. A sala ficou em silêncio. Ela diz que eu mudei, meritíssimo, e mudei mesmo. Mudei quando eu vi meus filhos sem mãe e eu sozinho com essa responsabilidade. Mudei quando a gente achou um caminho, com a ajuda de gente de bem, que me ensinou a trabalhar a terra com mais cabeça, a cuidar dos animais com mais carinho. Essa fazenda, meritíssimo, foi levantada do zero, tijolo por tijolo, semente por semente, depois que a Maria foi embora, com o suor meu do seu Antônio, um homem que virou um pai para mim, e da Rosa, uma moça de coração puro que cuida dos meus filhos como se fossem dela. O patrimônio que a Maria fala, ele não existia quando ela era minha esposa. Ele foi construído com sacrifício e união depois do abandono dela. Maria estava pálida. O choque de ver Zé tão eloquente, tão seguro de si, era visível. Ela não via mais o peão burro que a insultava antes. Via um homem de fibra, que não se curvou. O advogado dela tentou argumentar, mas Zé não o deixou. Meritíssimo as crianças. Elas sofreram demais com a ausência da mãe, mas hoje elas têm uma família de novo. Elas têm a mim, o seu Antônio e a Rosa. Elas estão felizes, brincando na roça, aprendendo a valorizar a terra e a vida simples. Levar elas de mim seria arrancar a raiz da vida delas de novo. Ele tirou do bolso uma série de fotos que Rosa e ele tinham tirado. As crianças rindo com seu Antônio na horta, Rosa ensinando-os a ler, Zé abraçando os dois.
As fotos falavam mais do que qualquer palavra. Ele também apresentou documentos que comprovavam que a fazenda, embora fosse sua por herança, teve um fluxo de investimentos e melhorias significativas após a partida de Maria, com a documentação de compras de sementes, ferramentas e animais em seu nome e no de seu Antônio, mostrando que a prosperidade era um fruto de um novo começo. O juiz, depois de analisar as provas e ouvir os argumentos, fez uma pausa. O silêncio na sala era quase insuportável. Diante das evidências apresentadas, incluindo o bilhete de abandono da senhora Maria Aparecida, os depoimentos de testemunhas e a comprovação de que a prosperidade atual da fazenda foi construída após o abandono do lar conjugal e dos filhos por parte da requerente, esta corte decide o seguinte: o divórcio é concedido. A guarda integral das crianças, Juca e Ana, será atribuída ao senhor José da Silva. Os bens adquiridos após a data do abandono não serão objeto de partilha. A senhora Maria Aparecida não terá direito à pensão alimentícia ou à partilha da fazenda. Fica encerrada a sessão. Um arrepio percorreu Zé. Era uma vitória. Maria, ao ouvir a sentença, levantou-se abruptamente, o rosto contorcido de fúria e incredulidade. Seus olhos lançaram um ódio gélido sobre Zé, antes que seu advogado a arrastasse para fora da sala. Zé nem sequer a olhou. Seu foco estava em seus filhos e na família que ele havia construído. Ele sentia um peso ser tirado de seus ombros, como se uma pedra gigante tivesse rolado montanha abaixo. Zé deixou o fórum, o sol da tarde parecendo mais brilhante e o ar mais puro. A viagem de volta para a fazenda parecia mais curta. Ele mal podia esperar para contar a notícia. Ao se aproximar da casa, viu seu Antônio, Rosa, Juca e Ana esperando na varanda. As crianças correram ao seu encontro e Zé as abraçou apertado. "Pai, como foi?" perguntou Juca com os olhos curiosos. Zé sorriu, um sorriso largo e aliviado. "Deu tudo certo, meus filhos, tudo certo." Rosa se aproximou, o rosto dela iluminado por um sorriso que Zé amava. Ela o abraçou, um abraço caloroso e apertado, e Zé sentiu seu coração inflar. "Eu sabia, Zé. Eu tinha fé." Zé a segurou pela cintura, e os dois se olharam nos olhos, a promessa de um futuro juntos brilhando ali. Seu Antônio, com a sabedoria em seu olhar, assentiu com a cabeça. "A justiça tarda, mas não falha, meu filho, e a terra sempre recompensa quem a trata com carinho e verdade." Aquela noite, a fazenda de Zé se encheu de risos e uma alegria genuína. Rosa havia preparado uma refeição simples, mas farta e deliciosa, com os vegetais da horta e um frango caipira. Enquanto as crianças brincavam perto do fogão a lenha, Zé e Rosa se sentaram na varanda sob a luz suave do luar. Ele segurou a mão dela, sentindo a maciez da pele dela contra a sua e o calor que irradiava. "Rosa", ele começou, a voz um pouco rouca de emoção. "Você e seu Antônio, vocês salvaram a minha vida e a vida dos meus filhos." Ela sorriu, os olhos brilhando. "A gente só ajudou a plantar as sementes, Zé. O resto você fez." Ele a puxou para mais perto, e seus lábios se encontraram em um beijo terno, cheio de gratidão, carinho e a promessa de um amor que florescia em meio à terra fértil que eles construíram juntos. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas de um amor profundo, enraizado na cumplicidade, no respeito e na construção de um lar. As crianças dormiam tranquilamente, e a fazenda, antes um lugar de desespero, agora era um refúgio de paz, prosperidade e um novo começo. Se essa história tocou você de alguma forma e quiser apoiar o nosso trabalho, o QR Code está na tela. Se você é que nem eu e não sabe usar esses negócios de QR Code, tem uma chave nos comentários aqui embaixo. Qualquer valor é bem-vindo e será usado exclusivamente para manter o canal vivo e melhorar a qualidade dos vídeos. A doação não é obrigatória. Só o fato de você estar aqui já significa muito para a gente. Mas, se puder ajudar, saiba que seu apoio faz toda a diferença para continuarmos contando histórias como essa. Obrigado de coração por estar conosco.